Sejam todos bem-vindos para o 6º episódio do Mais 90. Eu sou o CH Rodrigues. Hoje eu tô aqui novamente com o amigo Gu. Como que você tá, Gustavo? Boa noite pra todo mundo. Não poderia estar mais feliz aqui do seu lado. Mais um episódio de Mais 90 de resenha. Lembrando a todos que antes de qualquer coisa, esse programa é um oferecimento da Pousada Recanto da Fazenda. Não poderia estar sendo realizado sem a Pousada Recanto da Fazenda. O WhatsApp deles está aparecendo aí embaixo agora. 5% de desconto. A gente sabe, já passou férias, tudo bem, não tem problema, mas mês de julho tá no meio ainda. Dá pra ir lá, dá pra curtir. Você não vai, CH? O lugar é top. E qualquer hora, você quer curtir com o seu mozão, você não vai levar seu mozão num lugar especial? Tá vacilando, hein? Agora, sem mais delongas, vamos apresentar o convidado? Puxa aí pra gente, Gu. Mais de 26k no Instagram, roqueiro, fã de Charlie Brown Jr., santista, sofredor, maluco demais. Seja muito bem-vindo, Diogão, do Malucos pelo Santos. Bueno, valeu pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui para falar do Santos, tentar representar um pouquinho o torcedor do Santos. Falo lá que é o canal Malucos pelo Santos. Lá a gente não tem pauta comprada, a gente não tem viés político, lá é canal para torcedor. Mano, e torcedor, como de qualquer outro time, às vezes concorda, às vezes discorda, tá tudo certo, mano. Mas a real lá é sempre trabalhar com a verdade acima de qualquer coisa e sem papinho furado. Quem for ver os conteúdos vai ver que é real, velho. É realmente o conteúdo maluco do Santos. Exato. Cara, esse nome nunca fez tanto sentido, foi sem querer, mas nunca fez tanto sentido nos últimos tempos, velho. E pra começar, Diogão, de onde que veio o Santos na sua vida e como que você decidiu virar influencer, quando que foi? Cara, 2 pontos aí separadamente. Primeiro, eu falar do Santos na minha vida, assim, meu avô veio de Portugal, provavelmente ele já deveria ter visto ali a época de Pelé, né? Veio de Portugal, desceu provavelmente no Porto de Santos, deve ter visto Pelé, essa história toda. Mas meu avô é aficionado por futebol, velho. Tipo assim, eu lembro desde quando eu era moleque, meu avô, você ia na casa dele e tava vendo futebol feminino, sub-20, sub-15, sub-12, tava vendo tudo quanto é tipo de jogo, provavelmente, principalmente do Santos. E meu pai, né, velho? Eu falo que meu pai, entre os três, assim, entre meu avô e eu, pegou a pior época possível. Porque meu avô viu Pelé, viu um monte de jogador bom. Mas meu pai pegou a década de 90 ali que o Santos não ganhava nada. Ficou lá na fila por muito tempo. Ah, chegou na final do Brasileirão ali com o Giovani. Mas mesmo assim, né, velho? No máximo, né? E eu comecei a entender. Eu sou dos anos 90, assim, mas eu comecei a entender mais de futebol nos anos 2000. Pô, foi nos anos 2000 que o Santos virou a chave ali, praticamente, né? Foi quando veio o time do Diego, do Robinho, do Elano, os meninos da Vila. Que, na verdade, os meninos da Vila é desde a época do Pelé. Sim. Então, assim, mas nos anos 2000 foi quando voltou, teoricamente, essa mística de novo. Aí eu vi Diego, Robinho, Elano, Léo, a Torre Gêmeas que a gente falei até pouco tempo do André Luiz e do Alex, que jogou no Chelsea e tal, tudo mais. PSG também. Fábio Costa também. E aí depois eu vi a era do Neymar, querendo ou não. Por incrível que pareça, a gente pegou ali uma pequena era do Lucas Lima, tá ligado? Que ganhou o time. Gabigol e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, velho, um time bom pra caramba. Pegou o Rodrigo também. Peguei o Rodrigo Gabigol. também. Não, eu peguei uma fase muito boa do Santos, assim. Acho que foi o que falei. Meu pai pegou uma fase, acho que pior. Inclusive, até corrigindo, eu fui em outro programa do UA, do Esporte Fantástico, que é lá da Baixada, e eu falei, pô, acho que meu pai, ele era muito ídolo do Robert na época também. Meu pai faltou me xingar, velho. Ele falou, do Robert? Porra, aquele cara entrava em campo, eu já perdi a cabeça, velho. Aí ele falou, o meu maior ídolo mesmo é o Giovani, e que não sei o que e tal, tudo mais. Tive o prazer de conhecer e entrevistar o Giovani há pouco tempo também. Então, assim, a minha história com o Santos começou aí. E eu não posso esquecer também, cara, que pra mim foi também uma virada de chave, pra mim inesquecível. Eu desci um final de semana pra Santos, minha mãe foi pra praia de Santos, falou, vamos passar o final de semana aqui? Ela falou, vamos. E por incrível que pareça, a gente ficou hospedado num apartamento, que era o quarteirão da frente, onde era o CT do Santos. E no dia que a gente tava descendo com cooler, tá ligado? Coisa de ir pra praia com cooler, cadeira e tal e tudo mais, tava saindo o elenco do Santos pra entrar no ônibus, maluco. Caramba. Eu soltei tudo, saí correndo, tentando achar um pedaço de papel, uma caneta. Eu tenho autógrafo ainda até hoje do Renatinho, do Alex, do André Luiz. Mas uma das coisas mais legais que aconteceu ali também foi... Eu era pequenininho, não tava conseguindo pegar o autógrafo de ninguém. E o Renatinho, ídolo da torcida do Santos, que a gente fala que ele jogava de terno, claramente. O elenco inteiro já tinha entrado dentro do ônibus, eu não tinha conseguido autógrafo de ninguém. E o Renatinho me viu assim de longe e falou assim, ó,
Pede pra aquele moleque entrar aqui dentro do ônibus. Aí eu entrei dentro do ônibus pra conhecer todo mundo e pegar o tal. Que top, cara. E minha mãe que é São Paulina, foi comigo e tal e tudo mais. Então, assim, ali foi a história, desculpa, mas essa foi a história com o Santos, assim, que começou. E qual que foi a outra também que você me Como que perguntou? você decidiu virar influencer? Onde que virou a chavinha ali? Cara, esse é um ponto. Assim. Lá eu falo que eu nem sou influencer, cara. De verdade. Eu falo que eu sou criador de conteúdo do Santos. Eu não sou influencer, porque eu não influencio ninguém a fazer nada. Tipo assim, eu não influencio as pessoas a, tipo assim, a fazer isso pelo Santos ou fazer aquilo pelo Santos. E eu falo que, com todo respeito, assim, e eu não generalizo, mas uma grande parte de influencer do Santos, cara, vocês querem. O torcedor do Santos que tá vendo agora, que não é torcedor do Santos, que for, vai na página do Santos agora, vê lá quando o Santos faz collab com alguma marca e são os influencers que cobrem o Santos que tá posando com a camisa, que não sei o quê. Vai ver os comentários. Tipo assim, a torcida, mano, descendo a lenha. Aham. Então, eu falo que eu não sou influencer do Santos exatamente por esse motivo. Porque assim, eu não... Questão de sinceridade com o público. Muito, velho. Muito. Então eu não consigo abrir mão disso. Para assim, eu falo que é uma bancada, sendo bem transparente, vocês vão entender até mesmo o canal de vocês. Mano, se eu tenho aí quase 30 mil seguidores, foi a galera, mano. Foi o torcedor que me ajuda. Que dá view, que compartilha, que comenta. Mano, que vem trocar ideia comigo no direct. Aí que acontece? Uma das coisas... Mano, eu trabalho com publicidade faz 15 anos. Quando o cara cresce muito e chega onde ele quer... Foi o que eu falei, eu postei até há pouco tempo. Falei, pergunta se esse influenciador te responde ainda. Se ele te responde seu comentário, se ele te responde no direct. Não responde mais, velho. Não responde, quer nem saber. E aí acontece o que eu falei agora. Você pega lá. Aí vou dar um exemplo aqui. O Santos chama pra uma collab e chama os influenciador. Mano, você vai pegar nos comentários, é só lenha. É só lenha. Então é por isso que eu falo que eu não sou influenciador. Eu não consigo ser, velho. É um torcedor do Santos que faz Exato. conteúdo na Que, internet. que, tipo assim, cresceu, tá ligado? Eu cresceu. Inclusive, eu acho que o vídeo... Tem outros vídeos estourados, mas um dos mais estourados foi eu soltando a lenha, velho. Como torcedor do Santos. O pessoal até me falou assim, você não... Nesse período de pausa que teve do Mundial, o pessoal não vai fazer live nem nada, porque eu sempre faço só pós-jogo. O pessoal quer ver o pistola ali, né? Mas é isso, eu não sou influenciador a esse ponto. Né? Eu já tive proposta, falou, pô, que não sei o quê, vamos conversar ali e tal, não sei o que. Eu tentei já fazer um meio termo pra chegar no... Mas não dá, velho. Não pense em ir por esse lado, então? Não, eu até penso. Eu até penso por esse lado. Mas se eu puder seguir com a verdade, velho. Tá ligado? Abrir mão disso jamais. Inclusive, por exemplo, fui agora no CT. Fui convidado pela assessoria do Neymar pai e do Neymar pra ir no CT do Santos. Nesse novo CT. Que eu fiz até entrevista com o Giovanni. Até mandando um abraço pro Cezinha, que eu conheci ele lá pessoalmente. O torcedor, a única coisa que o torcedor me perguntou foi como foi ficar cara a cara com o presidente. Cara, e eu não... Dando um exemplo, eu poderia fazer aquele network que o pessoal faz. Vou lá comentar os assessores, tudo bem aqui, isso aqui, é meu conteúdo. Não consegui, mano. Não consegui. Eu fui lá, comentei as pessoas e com os canais que eu acredito, que tinha vários canais lá também. Sim. Com os canais que eu acho legal, que eu acredito, fui lá, comentei. Mas o que eu sei que eu não acredito, que, mano... Não é por nada. Fora das câmeras. Eu poderia ter feito isso. Eu não fiz. Não consigo, velho. Não consigo. Inclusive, eu voltei do evento do CT falando... Acho que isso daqui não é pra mim mesmo. O torcedor fala mais alto, né? Querendo ou não. Ah, nesse fala, velho. ponto. Fala. Eu criei o canal por isso. Por esse motivo. Então, assim, pode ser que aconteça outras coisas. Tá ligado? Tipo assim, eu quero que o canal cresça a um ponto de eu só viver do canal. Porra, eu ia ficar feliz demais, velho. Feliz demais, eu adoro. Falei aqui, para quem tá vendo aqui, eu falei, eu vim de longe pra cá porque eu gosto de falar do Santos, cara. Eu gosto de falar do Santos em qualquer lugar que eu vou. Então, assim, independente do que seja, assim, pode ser... Espero que um dia o canal cresça a esse ponto. Não feche as portas pra nada, eu gosto de trocar ideia e tal, tudo mais. Mas se eu puder seguir com a linha do canal, assim, sabe? E volto até a dizer, convidar pra vocês colarem lá, que... Desafio, pessoal. Tipo assim, em nenhum momento eu trato ninguém com falta de respeito. Eu tava falando aqui nos bastidores, não faço vídeo xingando os outros. Que não sei o quê. Cara, mas eu esbravejo com
de maneira educada com os meus conteúdos, cara. O conteúdo do cara é muito brabo. Tem análise, tem pós-jogo, tem até o que você falou do Ronaldo, que... Exatamente, é tipo um react, né? Tipo um react do Ronaldo também. Tem zoeira com o rival pós-jogo. Rival não vai gostar, mas tem, tá na razão. Irmão, falando um pouquinho do Santos, você falou que você veio falar de Santos, a gente vai falar muito de Santos aqui. Vambora. Cara, seu perfil tem uma música de destaque do Charlie Brown Jr. A gente sabe a ligação dele com o Santos, essa questão toda. Mas qual o grau de importância do Chorão pro Santos, por exemplo? Eu vou dizer pro Santos, vou dizer pra mim, tá ligado? Pro Santos, eu acho que tem uma ligação, assim. Pode ver que até mesmo o Chorão, em todos os shows que ele foi, se ele não tava com a camisa do Santos, ele tava falando do Santos. Sabe? Tipo assim. E aqui eu vou dizer outra coisa. O Chorão, ele se aproximou da principal gestão que eu vejo, e se o torcedor se identificar, comenta aí também, mas como a principal gestão que comandou o Santos, que foi o Laor. Foi um dos maiores presidentes do Santos que teve, já é falecido e tal, tudo mais, com todo o respeito. Mas foi ali que o Chorão já era próximo do Santos e tal, tudo mais. Mas o que o torcedor, pelo menos eu vi, que o Chorão, o Charlie Brown, estava bem próximo do Santos, foi nessa questão. Fez até música com o Laor lá na arquibancada e tal, tudo mais. Foi a época que ele chegava de helicóptero, ele, o Robinho, aquela história toda. Então, sim, Chorão e Charlie Brown em geral, mas principalmente Chorão. O Chorão que evidenciava mais, principalmente o Santos. E por ser da cidade de Santos, muitos shows dele foi começando lá. A principal Ralph e pista de skate dele era lá, sabe? Então, assim, a vida dele foi lá. E pra mim, mano, assim... não é só pelo estilo, nem nada. Eu falo que, assim, acho que tem muita gente que aí que pode ter essa coincidência, mas eu tenho esse lado da minha vida. Eu tenho 35, vou para 36 anos. Todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu tenho esse lado meio rebelde, assim, que nem o Chorão, assim. Eu não paro em empresa onde eu vejo coisa errada e eu tenho que bater de frente, eu bato mesmo e depois vou embora, tchau. E eu não fico causando, se não tá bom pra mim, eu agradeço e saio fora. Então, assim, não só por questão dessa parada, assim, tipo, pelo estilo de vida, por falar o que penso, o que tiver que falar, por dizer o que tinha que dizer, por ser meio boca aberta mesmo, falar uma sinceridade, às vezes tiver que mandar pra aquele lugar, manda e acabou. Agora com o canal a mesma coisa, eu participei de outros programas, que eu gostei de participar. Mas quando eu vi que o programa tinha viés político, valeu, irmão, obrigado. Aí o pessoal ainda quis me malhar, sim, eu agradecendo nos bastidores, mas o pessoal ao vivo quis me malhar. Aí eu não falei no meu canal, porque não, mas no bastidor é só no meio. Falei, mano, o dia que você quiser a gente conversa pessoalmente. Tô no jogo do Santos todo jogo, demorou? Tô no setor tal, mostro o ingresso. Falei assim, o dia que vocês quiserem trocar ideia, tamo lá, mano. Então, assim, por esse lado mais autêntico de bater de frente, cara. Porque eu sou assim, falando do Santos, mas eu sou assim na minha vida pessoal, mano. Se não tá bom pra mim, eu saio fora, obrigado, tchau. E ainda se... Só por eu sair fora e falar, mano, agradeço, tá tudo bem. Às vezes as pessoas que estão do outro lado, tipo, não conseguem entender. Tipo, sabe, mano, eu tô te dando uma oportunidade e o cara só não quis. Como assim? O ego do cara não deixa, sabe? E aí o cara quer vir brigar e bater de frente com você. Aí eu falo que veio o lado do Chorão, que aí o bagulho fica louco. Se eu tô sendo de maneira educada e você não quer entender mesmo assim, você quer dar chilique, então aí você vai escutar também. E é homenageado pelo clube até hoje, né? Inclusive, aquela camisa é O absurda. Chorão e o Charlie Brown, nem só o torcedor santista. Porra, eu sou corintiano. Eu sou mais novo que você, mas o Charlie Brown influenciou muito a geração de você, tanto que meus irmãos têm sua idade, mais ou menos. E, velho, eu sou mais novo. E, mano, a minha banda favorita é o Charlie Brown, tá ligado? Acho que a banda brasileira que mais influenciou os jovens dos anos 90 pra cá é o Charlie Brown, sem dúvida, velho. E o Chorão, ele é um cara que, mano, sempre levou a bandeira do Santos pra frente e eu achava isso muito foda. É o que falta hoje pra outros músicos, tá ligado? Acho que o Santos até tem dois, além do Chorão, lógico, tem um outro torcedor idealista e extremamente conhecido, que é o Mano Brown. Sim. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, acho que o Chorão, ele ultrapassa, inclusive... Não sei se você vai concordar comigo, mas apesar de não ser jogador, de não ter ligação nenhuma com o esporte, ele pode ser considerado um ídolo santista, digamos assim? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Chorão e Mano Brown são gigantes pra Não tenha dúvida. Eu não sei hoje como seria, tá ligado? Porque, assim, teoricamente, ali o falecimento do Chorão, se você parar pra pensar, não foi no início das redes sociais, mas não era que nem é hoje. Entendeu? Eu acho que outros artistas que são santistas, que são assumidos, inclusive, usa camisa e tal tudo mais,
não tem a postura que talvez o Chorão teria naquela época por questão das redes sociais hoje. Que nem você falou mesmo do Mano Brown. Mano Brown várias vezes se impõe e fala sobre o Santos, o que ele pensa e tudo mais. Tem algumas ideias que, sim, posso até me comprometer aqui. Mas se você for parar pra pensar, que nem o Mano Brown, ele falou sempre sobre SAF, querendo que o Santos virasse SAF, querendo que... E o Mano Brown é o cara que, querendo ou não, compactua ali um pouco a torcida organizada do Santos. E a torcida organizada do Santos é contra a SAF. Então, tipo, tem algumas coisas que você fala, mano, e aonde que bate essa história? Então, eu não sei como seria o Chorão hoje. Vou te dar um exemplo. Eu não sei. Criando aqui da minha cabeça só minha opinião. Eu não sei se o Chorão seria 100% a favor da SAF. Pelo estilo meio rebelde, falar, mano, vou colocar o clube que eu amo na mão de empresário, que não sei o quê. Acho que pelo estilo que ele era, nem fudendo. É um pensamento... meio louco, assim. Meio louco. Então, tipo, Chorão, eu acho que pra torcida do Santos aí, do máximo, essa collab que o Santos fez, mano, o que eu escutei, e não depreciando os outros torcedores dos outros times, mano, o que eu mais escutei de amigo que torce para os times, falou, mano, essa camisa eu teria moral de comprar de tão... Eu queria comprar essa camisa, velho. A gente vai receber na próxima semana o Ritmo das Camisas, não sei se você conhece o trabalho dele. Cara, e ele é um influenciador de camisa de futebol, corintiano. E ele teve um vídeo que ele fala que ele comprou a camisa do Charlie Brown por isso. Ele falou, ó, não tem como, essa daqui é a pessoa que é apaixonada por música, é aquilo que vocês falaram. O Charlie Brown, ele influenciou toda uma geração. E a camisa é animal demais. Não, é muito a ligação louco. é sensacional. A collab inteira com o Charlie Brown Jr. é muito louca. Não, muito louco. E só enfatizando uma coisa, dois pontos que eu não posso deixar de falar aqui, principalmente sobre o Chorão. O primeiro é que, assim, se quem for no Instagram agora vai ver que eu tô influenciando totalmente minha filha. Mano, minha filha tem 7 anos, ela passa, que nem as férias inteiras, hoje. A gente viu o vídeo do Ozzy Osbourne, né? Exatamente. Mas a filha passa o dia inteiro falando, não caiu no conto do vigário. Tipo assim, ela nem sabe que é quebrada, ela falando de quebrada, sabe? Assim, por questão do Chorão. E pra mim é muito foda, velho, porque essa semana a gente saiu pra ir no parque, e a gente ela tá no carro atrás e falou assim, pai, posso te falar um negócio? Charlie Brown, acho que é minha banda favorita, velho. Mano, pra mim ali, o meu coração, eu falei, nossa, minha filha é santista e amo Chorão. Eu falei, mano, era isso que eu queria. E o outro ponto, que até contando também um pouco de bastidor do Charlie Brown, cara, na época, eu fiz faculdade com uma... Não sei se é namorada ainda, mas era a namorada do filho do Chorão, do Alexandre, na época. E tive pouco contato, mas o contato mais ferrado mesmo foi que, assim, eu tenho um irmão mais velho e ele, pô, naquela época ele era marombaço, assim, gigantesco. E o amigo dele trabalhava na segurança do Charlie Brown. E aí ele chamou meu irmão pra ir. E meu irmão que me influenciou também a gostar de Charlie Brown, assim, sabe? E meu irmão trabalhou nesse dia num show determinado com o Chorão. E meu irmão trouxe um autógrafo... Pra você ver, mano. Meu irmão trouxe um autógrafo do Chorão, porque assim, no camarim, nos bastidores, o meu irmão tava tomando Gatorade, os caras pediram umas pizzas e tal, tudo mais. E os caras... O Chorão mandou um autógrafo pra mim, que era muito louco. Que ele manda lá um Chorão. E quando eu era criança, o meu apelido adolescente era de Nhoque, porque eu era gordinho, né, mano? E aí ele colocou aqui um abraço e um salve pro Nhoque. Desenhou até... Nem tinha ainda a marca de tênis dele. Ele desenhou aquele Ralphzinho, que era a marca de tênis dele. E, mano, e que ele mandou uma caixa de pizza. E eu não sei que caralhos, pra que lado que foi essa caixa de pizza, que a gente suspeita que a moça que limpava a casa jogou fora a caixa de pizza, achando que era tipo uma caixa. Caralho. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas essa história é tipo assim... Inclusive, eu falei assim, mãe do Chorão, mano, juro por Deus, minha mãe me acordou assim, mano... Acorda aí, eu preciso te falar um negócio. Como se fosse, tipo assim, alguém da minha família, tá ligado? E eu lembro que eu chorei pra caralho, assim. Pra caralho. Eu falei, caramba, eu não acredito. Eu fiquei muito mal. Mas é porque, tipo assim, o que o cara representa. E aquilo ali foi na minha adolescência, fui extremamente revoltado. Ainda sou um pouco, mas agora pra ser pai sou mais tranquilo. Mas foi por esse motivo, assim. Foi por esse motivo. Cara, você falou da sua filha. Como foi transformar uma criança nesse atual momento que o Santos vive em santista? Teve muito trabalho pra conseguir ali? Olha, mano, eu assumo que nesses últimos tempos eu afastei um pouco. Exatamente. Por isso que eu falo pra vocês, eu não sei muito bem lidar com esse tipo de coisa. Porque assim, o Santos vive uma situação terrível. Agora parece que vai melhorar um pouco, mas parece que tá engasgando ali.
Mas dos últimos 2... Até faz tempo, o torcedor vai comentar, falando assim, nos últimos 2, 3 anos? Faz 20 anos que a gente não ganha um brasileiro, você tá maluco? Mas eu tô falando em relação à minha filha. Nos últimos 2, 3 anos, tipo assim, festinha de escola, essas paradas assim, eu não gosto de mandar. Sabe por quê, mano? Minha filha ainda é pequena e ela não entende de futebol, tipo, de discutir futebol. Que, querendo ou não, longe aqui de preconceito, mas assim, parece que o moleque de 7 anos mais. vai saber, tá ligado? Vai entender, joga a bola o dia inteiro ali e tal, tudo mais. Então, assim, às vezes eles zoam uma coisa que não vai entender. E minha filha, assim, mano, minha filha tem 1000% de qualidades, assim, eu não tenho que falar dela. Tipo, pra mim mano, é uma honra ser pai dessa menina, porque dá zero trabalho, mano, estudiosa, tipo assim, arruma as coisas dela. Gosto tipo, de Charlie Brown. Eu gosto de Charlie Brown, é santista, me dá zero trabalho. Mas uma das coisas que eu tenho dificuldade de lidar no dia a dia, porque ela é extremamente sentimental, velho. Então, tipo assim, se alguém falar alguma coisa pra ela, ela chora, eu não sei lidar muito bem com isso, entendeu? Então, eu falo que minha filha é meu ponto fraco, velho. É meu ponto fraco mesmo. Então, assim, até ela comentou esses tempos na escola, falou, que torce pro Santos, alguém zoou ela. E aí, tipo assim, ela foi lá, xingou o moleque, ficou por essa daí, entendeu? Então, assim, é difícil, por isso que eu afastei um pouco. Eu não só afastei, como a diretoria do Santos também afastou. Porque na volta do Neymar, os caras reformularam os planos de sócio, né? Só que aconteceu. Deu o boom, todo mundo quis virar sócio porque queria ver o Neymar, aquela história toda. E nos últimos tempos, parece que faz muito tempo, mas o Neymar tá aqui não faz nem 6, 7 meses, 8 meses. Começou lá quase batendo 75, 80 mil sócios, já tá caindo para 67. Tá caindo. Agora já volta a olhar o momento do time, já fala, Exatamente. pô, não Nem só isso, compensa. você vê que o Santos joga na Vila, 13 mil Exatamente. lugares que os caras só tem ingresso, não é todo mundo que vai conseguir ingresso, os caras Difícil ficam pra caramba. putos. E, cara, assim, eu tava falando pra vocês aqui no bastidor que nem não tem um plano família o Santos. Que é um erro. E hoje, o plano sócio do Santos, você só consegue comprar um ingresso. Então, assim, se eu tiver que colocar minha filha, eu tenho que fazer um sócio pra ela. Aí eu tenho que fazer um sócio pra ela. E agora, aí a analogia de tudo é, o estádio do Santos cabe 13 mil pessoas no máximo. Cabe até mais, mas cabe 13 mil pessoas. Eles comercializam 13 mil ingressos. Desses 13 mil ingressos, vai uma parte para organizada. Acho que dá em torno de 4 a 5 mil vai para a cativa do Santos. Mano, e o resto fica pro torcedor ali se matar para conseguir o ingresso. É tipo 2 mil ingressos, 3 mil ingressos, tá ligado? É E aí muito eu pouco. aí eu teria que fazer um plano mais alto possível para minha filha e para mim. Então, assim, ia ser 300, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é 300 a 400 reais a cada 600, sei lá, não lembro de cabeça, mas é uns 600, entre 600 a 400 reais o plano em semestral, teria que fazer para mim, para ela, e aí foi o que eu disse para vocês. Quase 40 reais do pedágio mais caro que tem aqui no Brasil, velho. Aí mais 50 reais de estacionamento, mais 50 reais de alimentação, mais 150 de gasolina. E assim, eu tô... 50 de alimentação indo sozinho, que a sua filha já passa pra 100 conto. Não, se eu vou com a minha filha, é o ursinho com a camisa do Santos, é a camisa do Santos que tá pendurada lá no varalzinho, É 3, 4 águas por jogo, que a água é 8 3 conto. hot dog, suco, sabe? Tipo, Se parar em um McDonald's da vida, a conta triplica. é isso. E eu tô falando sem acontecer nada. Mano, se furar o pneu, fuleu, velho. E pra Santos, um jogo do Santos é um rolê, tá ligado? É um rolê. Então, assim, em média, um torcedor... Antes que venham os caras falar assim, mas é porque se você fosse da organizada tem a caravana, tem não sei o quê, bibibi, aquela história toda. Tô falando, mano, torcedor em geral. Você gasta, em média, 300 a 400 pau. Que é um absurdo, né, cara? Agora, se você for sozinho e não quiser... Pode ser que o cara vai falar, comenta assim, mano, mas eu vou de metrô, pego... Mano, é um veneno. Eu sou na minha idade, mano, e eu nem sou tão velho. Mas eu cheguei num ponto que eu não quero me propor mais isso. Porque, mano, tem jogo do Santos que acaba, sei lá, 11 horas da noite, 11 horas da tá noite, você ligado? chega lá, não tem mais metrô, aí você faz o quê? Aí você fica lá esperando um Uber aceitar... Que o Jabaquara, que é mó perigoso se ali. fosse assim, Conta você já vai... Exato. Meu Deus. Então, assim, em média, pra quem é daqui de São Paulo ou não é da cidade de Santos, gasta em torno de 300 a 400 pau a qualquer jogo. Isso se não... Exatamente, acho que vocês me perguntaram um pouco antes. Se for um clássico ainda, os caras colocam um pouco mais alto. Ou se o Neymar vai jogar o jogo, aumenta mais caro ainda. Aí você fala, mano... Não, aí eu falo que falta um pouco da gestão do Santos pensar que é inviável. Sim. Pensa que a maioria da população brasileira recebe um salário mínimo ou um pouco mais, vai. Ganha 2 mil reais. Tô falando nem de 1.300 reais. 2 mil reais. Se cada jogo
em torno de 300, 400 pau. É assim, ou você vai no jogo ou você vive. E o Santos não tem uma estrutura de arena. Então o valor deveria ser bem mais baixo. Tem esse outro ponto. Eu falei pra vocês, eu fui ver o jogo do Santos no Allianz Parque e fui vir aqui na arena do Corinthians também. Mano, no Allianz Parque eu gastei R$70. E eu não fiquei num lugar ruim. Peguei um ingresso legal, fui e voltei de metrô. Na Arena Corinthians você gasta 50 conto se bobear. Eu vou pro jogo, eu gasto 40 conto. E se eu não me engano, eu acho que o sócio do Corinthians é mais barato que o do Santos. É, R$25 por mês o plano básico. O do Palmeiras tá um pouco mais caro. Acho que o sócio, inclusive, que mais compensa hoje dos 4 grandes de São Paulo, talvez seja o do São Paulo, propriamente dito. Tem bastante desconto. O pessoal, pelo menos a torcida, fala bem. Até porque o Morumbi é um estádio grande, não tem esse problema. E além disso, quando vocês pagam caro para ver o Santos do Kleber Xavier, neste momento. Já fica a pergunta para você. Kleber Xavier é o nome certo para tirar o Santos dessa situação? Você pegou o melhor time, mano. Porque eu acabei, antes de chegar aqui, eu tinha acabado de postar um vídeo que a maioria eu já vi que não concordou comigo. Mas, volto a dizer... Eu concordei com você, velho. O tempo vai passar e vai responder o torcedor do Santos. Porque, assim, o Vojvoda hoje acabou de ser mandado embora. Eu falei que a oportunidade... O Santos entre os 4 de São Paulo, é o único que tem... Se organizar direitinho, o Santos pega um cara que é ídolo do torcedor santista, que é o Dorival, espera aí mais 2 semanas pra ele ser demitido contra o São Paulo, pega o Dorival e a gente pega o Vojvoda. Rapaz, já aconteceu um negócio desse. Porque o que eu vi os comentários do... Ih, mano, respeito total. Eu falo pra vocês, eu não sou influencer. Mano. Lá eu tô dando minha opinião como torcedor. E sempre respondo, mano, essa é minha opinião, mas respeito. O pessoal, e eu até concordo, a maioria do torcedor do Santos falou assim, estamos fechados com o Kleber Xavier. Estamos fechados até o segundo 3 jogos aí. Voltar pra zona de rebaixamento, esquece, mano. Ninguém tá mais fechado com ninguém. Estamos abertos com o Kleber Xavier. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, coisas que eu vejo no Kleber Xavier que pra mim faz sentido. Coisas que eu já, inclusive no canal, já cobrei. O Santos não tinha um departamento psicológico. Mano, isso é ridículo. Qualquer clube tem. O Santos não tinha, e se tinha, trabalhava muito mal feito. Um time que não ganha, volto a dizer, não ganha um brasileiro mais de 20 anos. Acabou de ser rebaixado, voltando da Série B, torcida cobrando em cima. Não ter um departamento de psicologia, principalmente para os jogadores, é um absurdo, velho. Então, uma das coisas que ele trouxe que eu acho legal ele trabalhando isso. Cara, eu vejo que o Kleber Xavier é uma pessoa... minha percepção, eu acredito nessas coisas. Minha percepção, ele parece uma pessoa do bem, velho. Parece uma pessoa bem intencionada que quer fazer um bom trabalho. Diferente de alguns... Eu falo que o Santos virou trampolim de técnico ganhar dinheiro, mano. Vocês foram igual o Corinthians. Teve mais, mas o Santos teve muito mais técnico. Teve 8, pagando 8, 9 técnicos aí, se eu não me engano, tempo atrás. E querendo ou não, o Kleber Xavier, dá pra ver que não é o bagulho dele ser treinador, tá ligado? Dá pra ver que ele era muito bom como analista de desempenho. Mas não... Não parece que não é a área dele, sabe? Eu vou aqui... Eu vi até perto do que... Eu tava falando desse tema, o Santos pagando 7, 8, 9 treinador, o Santos tem aconteceu o maior absurdo possível, foi com o Caixinha. Uma das maiores multas esses horas de um técnico que estava desempregado, quase rebaixando o Red Bull Bragantino, o Santos contrata com uma das maiores multas esses horas. Mano, não tem cabimento. E aí você vê que a própria diretoria não tem uma filosofia de trabalho pré-definida. Vai de um Pedro Caixinha para um Kleber Xavier. Que é uma aposta, querendo ou não. Primeiro trabalho. O Caixinha, querendo ou não, ainda é um técnico mais consolidado no futebol brasileiro. Só que são estilos de jogos diferentes, são propostas diferentes. Totalmente diferente. E aquilo, eu converso com o CH aqui, não seria mais interessante pro Santos, lógico, tem a questão de se ele aceitaria ou não, mas ter entrado com o Matheus Bach no lugar do Kleber Xavier, que já tem não vou dizer um conhecimento maior, porque ele nunca exerceu a profissão propriamente dito, mas no Flamengo já era ele que dava as entrevistas, o pessoal fala que era ele que dava os treinos. Não seria mais vantajoso pro Santos nesse sentido? Cara, sendo bem sincero, o mais vantajoso é ter um técnico mesmo. Tipo, mano, eu até respondi um dos comentários do pessoal falando, não, vamos dar tempo. Falei, meu amigo, que tempo? Não tem tempo. Mano, falta nem 6 meses pra acabar o Campeonato Brasileiro. O Santos tá uma posição tipo assim, da zona de rebaixamento de novo, velho. E é uma parada que o Cezinha falou aqui. Uma visão justa. É a comissão do Tite sem o Tite, tá ligado? Exato. Mas olha como que é as coisas. Sei lá, o Tite tava esses dias aí, tava lá na Baixada Santista fazendo algum evento. Pronto.
Alguém de alguma página aleatória falou... Tite tá no Santos, mano, começou um vucu-vucu que, ó lá, o Kleber Xavier tava esquentando o banco pro Tite, sabe umas coisas assim? Tipo, mano, não dá mais espaço. Sendo que o Tite acabou de falar, não vou mais treinar ninguém, tá ligado? Então, tô com problema psicológico, os caras acham que o maluco vai quando eu voltar falei do nada. o Santos tava virando trampolim de treinador, mano, o Caixinha ficou 6 meses e levou não sei quantos milhões aí do Santos. Até agora, acho que o Santos foi acionado na justiça há pouco tempo, porque não pagou o aluguel do apartamento que o Caixinha tava passando. Mano, assim... É uma situação absurda, né? Lisca... Caixinha... Ariel Roland, entre outros aí. Tirando o Carille, velho, que querendo ou não, a torcida do Santos reclama muito porque não é estilo do Santos ganhar um jogo de 1-0. O estilo do Santos é o futebol arte. Mas é o único cara que foi lá e fez um trabalho, fez o que tá tinha ligado? que fazer, né? Mano, eu vou dar... O importante você ter falado um bagulho desse. Pelo amor de Deus. A torcida do Santos não quer mais... Eu queria. Fosse Daniel ofensivo. A torcida, o time jogando, mano, pedalando, indo pra cima, chapéu... Mano, o torcedor do Santos só quer ganhar, independente do que seja. Uma das coisas que eu volto a dizer, bato lá no canal da Grande Mídia, é isso. Os caras que não cobrem e não entendem o que o torcedor do Santos tá falando, o torcedor do Santos não tá falando que quer, tipo assim, nossa, a filosofia de jogar pra cima. Não é, mano. O torcedor do Santos só quer, uma estabilidade. Que é paz. Tipo assim, ganha um jogo, outro empata, outro perde, depois volta a ganhar de novo. Isso não acontece no Santos, mano. O Santos ganha um jogo e fica... O Santos saiu da zona de rebaixamento no último jogo pra parada, velho. Com um gol no último minuto, tipo assim, espírita de novo do Laser, que joga demais. Mano, mas assim, esse é o ponto. Então, quando você falou desse ponto de filosofia do... Pô, é claro, o Santos Futebol Clube foi conhecido exatamente pela ousadia de jogar futebol, velho. Desde a época do Pelé, da época do Giovani, da época do Robinho, da época do Diego, da época do Neymar, da época do Chulapa nos anos 80. Chulapa. Era isso. Sempre foi isso, velho. O problema é que, assim, nessa entrevista que eu até fiz com o Giovani, ele fala sobre isso. Quando eu perguntei pra ele sobre o CT, ele falou, cara, parece que quem comanda o Santos não conhece a história do Santos. Tipo assim, ele quebrou meu argumento ali em pouco tempo que eu fiz a pergunta e ele falou assim, cara... Qual que é a história do... Qual foi a vez que o Santos fez história contratando medalhão? Nunca. A gente trouxe aqui uma última vez alguns medalhões que o Santos trouxe. Damião. Montijo, Rincon, Marcelinho, o Neto, todos esses caras aí. E nenhum rendeu. Nenhum rende, O Rincon velho. ainda chegou na final do Brasileiro. Então, mas assim, não vai. Não é a... O Giovani fala isso, Quando a gente fala de uma questão de filosofia, nunca foi a filosofia do clube, né? Até mesmo o Giovani, quando ele volta, ele não joga bem. Mano, tem uma coisa que, assim... Vou dar o exemplo de agora. Não vou dar nem exemplo dos caras que ganham o título. O Santos hoje tem o David Washington no ataque como centroavante ou o Tiquinho Soares. Os dois. O Santos, quando trocou... O pessoal fala do Jair, mas quando fez a troca no Jair no Tiquinho Soares... Mano, o Tiquinho Soares, pra mim, era um bom centroavante. Continuo achando, pra mim é o melhor pivô do Brasil disparado. Tipo assim, é um ótimo centroavante. Nos últimos 3 anos foi top 3 do Brasil. Né? E o Jair, um torcedor do Santos naquela época talvez nem tenha reclamado tanto. Vai ter um ou outro que vai falar assim, uma parte vai falar, mano, eu não queria. Tá tudo certo, tô dando uma opinião assim do que eu vi. Uma parte do torcedor do Santos até topou a troca, falou, mano, o Tiquinho Soares é muito bom. E o Jair, eu acho que tinha 1 ou 2 cirurgias já no joelho. E era um moleque da base. E o Santos falou, mano, nós vamos ganhar dinheiro e vamos trocar num jogador, teoricamente, que a gente precisa de imediato, porque a gente não tinha centroavante. Só que hoje, vou te dar um exemplo. Hoje tem o David Washington como centroavante ou o Tiquinho Soares. David Washington acaba o contrato, entre aspas, o empréstimo dele e agora no final do ano ele vai voltar pro Chelsea. E não fez nada até fez agora. um golzinho só. Não fez nada. Mas é muito abaixo, inclusive, da primeira passagem dele. Exatamente. Não, a primeira passagem ele nem chegou a jogar. Ele foi vendido na base. Ele jogou com o Vasco. Mas ele chega a jogar. Um joguinho. Ele jogou um jogo, acho que 1 ou 2 jogos no máximo. E o gol o primeiro jogo, se eu não me engano, é contra o Vasco, ele faz o gol. Que aí todo mundo já fala, nossa, mano. E o Chelsea foi muito ligeiro, que o Chelsea veio pro Ângelo, porque o Ângelo tava comigo. E aí já levou... Mas eles não queriam o Ângelo, eles queriam o David Washington. Mas sendo bem sincero, eu acho que nessa daí o Santos foi ligeiro também. Porque o Ângelo, pra falar a verdade, o Ângelo é bem ruinzinho, velho. Porque o David Washington, eu acho que ele pode até vingar. Não acho que ele é um péssimo jogador. Só que nesse momento do Santos, ele não tá ajudando em nada, mano. Espero que ajude, espero que ele faça o gol. Tipo assim, todo jogo. Tem a questão de ser jovem, questão psicológica, tá rodando, o Chelsea... Tem vários pontos. Só que aí, voltando aqui pra história do Santos, mano... O Santos tem o Tiquinho,
que tá com uma idade já elevada e não tá ajudando a resolver. E tem o David Washington, que vai voltar pro Chelsea no final do ano. O Santos tem um centroavante muito bom na base, que é o Luca. É um moleque que joga demais. Todo jogo ele faz pelo menos um gol. Todo jogo lá na base. Tem, claro, vai ter jogo que ele vai passar em branco. Mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, ele entrou no último jogo agora, nesse festivo, um pouquinho e tal. Ele é muito bom jogador. É a fábrica de centroavante que tem na Vila, né? Mano, agora eu vou falar pra vocês. O Santos tá quebrado, precisa de dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro com o David Washington, com o Tiquinho ou com o Luca? Usar os moleques da base. Não usa, velho. Não dá espaço pros moleques, mano. Não dá espaço pros moleques. Então é isso que eu tô falando. No final do ano, beleza, o David Washington pode até ajudar. Mas tá tirando espaço do moleque. O Santos tá precisando de dinheiro. Quem que vai trazer dinheiro? O Luca. É o DNA do Santos. A questão do Jair, que eu acho que pega, é realmente o valor que o Botafogo vendeu pro Nottingham depois. Não, isso aí É porque o Jair ele é um zagueiro com muita qualidade técnica, velho. Isso aí é que louco. o diferencial zagueiro dele. muito bom. Isso aí é loucura. Isso o torcedor do Santos deve estar Não. querendo Não, isso aí não... a morte até agora. Não, e além disso, não só por isso. O Texel levou o John e o Jair e até hoje não pagou. E o Santos contava com esse dinheiro e trouxe quem? O Tassiano. Olha que loucura, velho. E volto a dizer, o Tassiano de novo, a peso de ouro. É o cara que eu mais bato lá O no valor canal. do Tassiano foi absurdo. Não, é absurdo. Aproveitando esse gancho, como que você avalia esse elenco atual do Santos? Como que você acha que o Santos vai sair no resto da temporada? O que você espera? Cara, eu acho que o principal ponto que a gente estava até comentando aqui é o fator psicológico. Não acho que o elenco do Santos é ruim. Mas se você Tirando o Tassiano. Não, Tassiano A defesa nem também, é jogador. a defesa também não agrega muito, a defesa é meio fraquinha. O bom é o Luan Pérez, que tá indo melhor. Ele tava mal, ele tá voltando, tipo, pegou ritmo. Ele veio de lesão do Benfica, e aí ele começou a capengar ali, mas agora ele é titular indiscutível. E tem a questão do Brasão negociando também, né? Não, o Brasão, pelo amor de Deus, ele não vai embora, velho. Não dá pro Brasão ir embora. Diretoria não mande, não negocia por nada, velho. Os caras estavam falando, 20 milhões de euros. Meu amigo, o que o 20 milhões de euros vai ajudar a sair o Santos tirar agora? Fazer o Santos subir na tabela. Pra quem não se lembra, o Santos chegou a procurar, antes de contratar o Brasão, alguns goleiros medalhões. Foi atrás do Marcelo Groi e Quase trouxe o Hugo do Corinthians. foi atrás do Rafael Cabral. Não, é isso que eu tô falando. Mano, é isso que eu não consigo entender. Hoje, o Santos tá precisando de dinheiro, tá precisando de dinheiro. Mas uma das coisas que o Santos tá precisando é ganhar jogo. O projeto esportivo também traz dinheiro. É isso. É isso que eu tô falando. Uma das coisas que, tipo assim, o pessoal fala de dinheiro, de vender moleque. O que faz vender mais camisa? Ganhar título. Tá brigando por título. O que faz ganhar dinheiro? Tá lá em cima da tabela, ou ganhar campeonato que seja. É isso que eu falo, velho. Então esse é o ponto. O Santos, historicamente, sempre ganhou dinheiro vendendo base. Sempre. Só que diferente de antes, agora os moleques da base estavam nem jogando. Na teoria ganhava, né? Porque, na verdade, a gente sabe pra onde que ia o dinheiro. Então, não evapora, cara. Evapora o dinheiro do Neymar, o dinheiro do Rodrigo, não viu um centavo do Rodrigo. Véio. Do Rodrigo é absurdo. Então, assim, esse é o ponto da história do Santos. E aí, voltando pra história, o Giovani fala sobre isso. Ele fala, cara, 40% a 60% de jogadores extremamente experientes e o resto é base, meu amigo. Mano, se você colocar, você perguntou do elenco do Santos, Neymar não é um mau jogador. Se ele tiver bem... Jogar 10% que sabe é o melhor jogador do Brasil. Ele é muito bom jogador. Roleiser é um puto de um jogador. Vocês estavam falando do Tiquinho Soares, o torcedor que tá mais próximo ali do Santos. Cara, não quer o Tiquinho Soares ali com centroavante, não. Mas eu acho que pode ajudar o Santos. Com o time redondo, ele vai pisar todas as bolas pro Neymar chutar no gol. Exato. Todas. Tiquinho Soares é um bom jogador, se for parar pra analisar o todo, ele é um bom jogador. É uma referência no ataque melhor do que já teve Zé Love, por exemplo. Exato. Brasão é um puto de um goleiro. O Luan Pérez é um zagueiro seguro. Mano, lateral esquerda do Santos, assim, o Escobar, ele veio do Fortaleza, ninguém queria ele. É um dos caras que a torcida pegou, tipo, mano, carinho por ele. O Santos tem o Souza, que o São Paulo queria, que é um puta de um lateral esquerdo. E o Santos tem mais 2 moleques na base que é, tipo assim, lateralzaço, assim. O Lira é outro, vocês vão ouvir falar dele. O Lira é outro moleque que era pra estar até na frente do Souza, cara. O Lira é o que tá na base, na seleção sub-17, não é? Sim. Que tá junto com o Denner do Corinthians, Não, que é os 2 laterais O esquerdos. Santos tem 2 volantes muito bons agora, chegada do Arão e do Zé Rafael. Então, assim, o time não Se é o Zé ruim. Rafael estiver saudável, velho, é um puta volante. A torcida do Santos já tá fazendo os elogios pra ele nas redes Não, o sociais. Rafael tá jogando demais, mano. Tá jogando demais. Ele tá jogando demais. Esses jogos que ele entrou, Saudades. ele tá jogando demais, assim. Inclusive, tipo assim, o problema do Santos é que tá penso. Tá ligado? Quem empinava a pipa, se o pipa tava furado de um lado e o pipa pro outro, o time do Santos é isso.
O time do Santos cai tudo pelo lado esquerdo. A gente não tem um ponta direito. A gente não tem um lateral direito. A chegada do Igor Vinícius não... O Sherman, que era um lateral que era pra ser esse cara, decaiu muito esse ano. Embora no passado tenha jogado bem, esse ano não tá jogando nada. Eu falo que o Sherman é a prova que burrice pega, velho. Porque, mano... Ele é um lateral muito inteligente, velho. Ele é bom. Eu não acho que ele é um lateral ruim, velho. De verdade. O Sherman na base errava um cruzamento. O Sherman, antes da vinda do Léo Godoy, era titular absoluto no lateral direito do Santos. No Paulista, até que o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogou demais. Outros jogos também. Só que acontece, o Léo Godoy chegou, foi isso que eu falei, parece burrice e pega. O moleque, mano, começou a ir muito mal, mano. E aí, o Léo Godoy, ele toma 3 bolas nas costas contra o Corinthians na semifinal. Ele não joga bosta nenhuma. E uma das coisas que eu pelo menos, e é o torcedor do Santos que se sentir identificado, é que me irrita ultimamente. Esse é o ponto negativo do Kleber Xavier, na minha visão. Que eu não tenho uma paciência pra recuperar jogador. Eu falo que lá não... Mano, lá parece, assim, um centro de reabilitação. Porque, assim, o Basso, que é o zagueiro, na minha visão, um péssimo zagueiro, mano, ele teve sei lá quantas temporadas no Santos. O Santos quase sofreu transfer ban agora pra pagar 45 milhões no Basso. Enquanto o Corinthians tomou 2 gols lá nas costas. Mano, a torcida queria, tipo, mano, meu Deus, a torcida não aguentava ver mais ele. Fez 2 jogos bons, a torcida. Vamos dar tempo pro Basso. Falei, mano, que tempo, meu Deus. A gente não tem tempo. Ele jogou bem contra o Ferroviário do Espírito Santo. E assim, como torcedor, vai chegar contra o Flamengo, eu espero que o Basso faça um gol de bicicleta. Espero que o Basso vá muito bem e vou estar torcendo por ele. E sabe o que é o pior? A gente sabe como que o Flamengo é. O Flamengo tá numa puta crise essa semana, puta treta do Pedro. Se os caras colocar o Pedro vai fazer 2 pivôs pra cima do Basso e vai meter 2 gols, tá ligado? A gente sabe que é assim. O foda do Flamengo até na crise eles metem 2-0 no São Paulo. Eu falo que o pior jogo que o Santos teve agora pra essa volta é contra o Flamengo. Mano, você vê o banco do Flamengo, é ridículo. Não, cara, é um time muito redondo. Ou então cara, vai Mundial de la Cruz do banco. Você falou assim, como assim, velho? Ou então vai ser o jogo que o Neymar vai pegar e vai colocar no bolso, tá ligado? Eu espero. Mano, eu vou estar lá no jogo, vou estar lá Ele não falou que o sonho dele é isso. jogar no Maracanã e jogar no Flamengo? É a chance que ele tem de estar lá e jogar bola, tá Isso ligado? vai ser na Vila. Isso vai ser na Vila. Então, assim, que destrua. Tem tudo agora. Mano, uma das coisas que eu acho muito foda do Abel, por exemplo, no Palmeiras, que o Abel, como palmeirense, os palmeirenses sabem, o Abel fez os jogadores que não eram bons jogadores tecnicamente acreditar que eles eram bons. O próprio Zé. Até o Zé Rafael, ele chega do Bahia, a torcida do Palmeiras chamava ele de Zé Bahia, porque ele não jogava nada. É porque o Zé era ponta, O Rony, né? eu acho o outro. Pra mim, o Rony é outro, velho. Mas o Rony chegou sem jogar e saiu sem jogar também. Não, mas tecnicamente ele é... respeito o maior artilheiro da história do seu Abraço, clube da Rony. Vem Libertadores. aqui, vem trocar essa resenha com a gente, Rony Rústico. O cara fala que tem muita história na Libertadores. O maior artilheiro deles é o Rony. Não, é o Rafael Veiga. Não, Veiga mas já você ultrapassou. vê o Rony fazendo gol de bicicleta, aí você fala assim, não é possível, eu acho que eu consigo ser jogador também. Porque, mano, o Rony, pra mim, na minha visão, é um péssimo jogador tecnicamente, mas o Abel fazia ele acreditar que ele era bom, velho. Ele acredita nisso até hoje. Todo jogo, velho. E o Santos quase contratou essa praga. Deus o livre. Mano, quando começou isso daí, não sei quantos milhões. Eu falei, mano, eu juro por Deus. Eu falei na falei, O homem tava indo no Allianz todo dia jogar sal grosso. Eu falei ainda pra assessoria do Santos. Falei, mano, se vocês contratarem o Rony, vocês vão ter uma página inimiga. Porque eu vou bater todo santo dia. Porque era assim, 5 anos de contrato, não sei quantos milhões por mês. Eu falei, mas vocês estão malucos. Ia ser 40 milhões pra comprar o Rony. Não, vocês estão loucos. A gente já deixa a brecha aqui, inclusive que a gente vai falar do chat. Se tiver algum atleticano assistindo a gente, deixa nos comentários o que vocês acham do atleta Rony. Deixa aquele carinho, Fazendo aquele seus comentário golzinhos no Galo, muito né? bom. Ele pode deixa fazer no lá. Palmeiras com adversários mais fracos, mas deixa novamente. Rony, vem aqui, vamos bater essa resenha a torcida do Galo, sensacional. porque, véi, os caras, pode ver, começa o campeonato, e quem que é o favorito do título? Não, o Atlético Mineiro tem entre os 3, não ganha nada, O né? Galo Campeão vai de brigar nada, pra não chega em cair, o lugar time do nenhum. Galo é horrível. Mano, os caras têm a MRV injetando dinheiro a rodo, comprou todo mundo, Deus e o mundo, não vai em lugar nenhum, não adianta. Mano, o Atlético Mineiro... Não, fez O time do pacotão Galo é com- o Hulk só, velho. Fez pacotão com o Palmeiras, né? Vendeu o Paulinho e levou 3 do O Palmeiras. Scarpa lá... Ah, não sei pra quem que foi pior morrendo. também. O Palmeiras pegou um jogador bichado. Não, mas o Paulinho, só os 2 gols que ele fez no Mundial já pagaram ele. Foi uma boa Não, e contratação. eu acho que foi boa, mas a Leila pagou a língua, né? Falando do Neymar e agora pagou o jogador. Pagou muito a língua. Pagou muito a língua. Eles não tinham a expectativa de que a lesão era... Não naquele O grau Galo- de seriedade, o Galo mas que a passou a cirurgia perna. teria sido bem feita. Agora, fazer uma perguntinha pra você. Você conhece um tal de César Augusto, Cezinha da Live? Ah, lógico que conheço. Deixou o comentário aqui pra você. Como você ainda não saiu fora do Santos, Jogão? E perguntou também quais as referências que você tem na internet. Além de deixar o abraço Cezinha.
E icônico, simplesmente icônico. Cezinha é monstro. Tive o prazer de conhecer ele lá pessoalmente no evento do CT. A gente, pouquíssimas vezes a gente troca ideia. Começou agora também, trocar ideia ali no direct. Espero também, Cezinha, abraço. Espero aí fortalecer a relação aí, mano. Mas assim, eu falei pro Cezinha ainda, comentei, eu falei assim, acho que ele nem chegou a ver na época. Eu falei, irmão, vou falar pra você. Você tem que ter... Eu agora que eu tô, mano, desafiando a zoar um time ou outro, porque eu não tenho cabeça, velho. Assim, eu perco realmente a cabeça. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, que eu levei minha filha pra conhecer os setores ali do Santos, o campo e tal, tudo mais, o Tour da Vila e tal. E eu fiz um vídeo, juro por Deus, acho que de 10 segundos. Nem isso, 15 segundos. Dos mundiais, falando a torcida do Palmeiras. Eu falei, a torcida do Palmeiras mundial. Eu vi esse vídeo, né? Tipo assim, mano, o negócio bombou. O que tem mais lá é torcedor do Palmeiras me xingando a rodo. Alguns eu até respondi. Eu falei, mano, sabe o que eu fiz? Na época eu tinha removido lá da grade. Falei, não vou nem ver, deixa esse negócio pra lá. Mas, mano, com todo respeito ao Cezinha, que ele zoou, ele responde. Mano, o Resenha, inclusive, mano, pra mim é referência. O Cezinha é referência que, tipo assim, ele consegue dialogar com outros clubes, tipo, com outros influenciadores de outros clubes e levar numa boa, sabe? Tipo, não levar pro lado do extremo, de chegar à violência, nada disso. Mano, consegue levar numa boa um ponto de zoeira. Uma resenha, zoeira saudável, né? Exato. Mas o Cezinha, pra mim, é referência. Vou falar aqui outros canais também, velho. Mano, o Ademir Quintino, pra mim, e pra quem é torcedor do Santos, uma das coisas que falaram pra mim há um tempo, lá no início, quando eu assisti Ademir Quintino, teve uma época, não sei por qual motivo, Ademir, não deixe de falar comigo por isso, mas há muito tempo, eu parei de ver um pouco, porque, sei lá, eu peguei meio que um ranço um pouco do Ademir, mas depois voltei a gostar de novo, e nos últimos, sei lá, 10 anos... É que recentemente também a torcida do Santos tinha pego um ranço dele, quando ele começou a aparecer bastante na TNT. Eu acho que foi isso aí, velho. E aí, eu voltei a gostar dele de novo e assistir tudo mais. Uma das coisas que o pessoal fala do Ademir é que assim, mano, você pode gostar ou não gostar do Ademir, mas uma das coisas que você não pode duvidar dele é da verdade. Ele sempre, mano, ele nunca fala que nem o pessoal fica, Veiga no Santos. Você não vai ver ele postando esse tipo de coisa. Então, pra mim, o Ademir é referência. O VH, que trampa com ele, também é referência. Um abraço pro Caio na Rede é Peixe, do Hector, que eu faço as lives no almoço. Mano, referência demais. O Guga do Esporte Fantástico. Mano, tem vários canais. O Léo, Dono da Nome Negra. Tem vários canais, mas os grandes mesmo, o Cezinha, o Ademir Quintino. Eu gosto muito de assistir o Estádio 97. Tipo, os caras são muito bons. São muito bons. Eu tô no trânsito voltando pra casa, eu coloco os caras pra assistir, porque, mano... Eu troquei ideia com o Zé Henrique lá, o narrador que é palmeirense. Ele veio falar comigo por questão desse vídeo, me xingar. Eu xinguei ele de novo. Aí depois virou resenha e brincadeira, assim. Ele narra alguns jogos do Santos às vezes. Gente boa demais. Tem várias páginas grandes aí. E tem as páginas... O próprio Di Lopes, ele faz muita coisa do Santos. Exatamente. O Di Lopes é outro, assim. Eu gosto muito do stand-up e tal e tudo mais, do jeito que ele fala do Santos também. Mas mano, uma das coisas que eu faço, e também por trabalhar com publicidade há muito tempo, e por ter o canal voltado pro torcedor, eu presto atenção nisso, tá ligado? Agradeço todo o torcedor que curte, compartilha, comenta. É com esses caras que eu... Mano, uma das coisas que eu falo lá no canal, eu respondo todos os comentários e todos... Mano, tem dia, quando eu solto um vídeo assim, tem uma coisa que me dá tristeza. Às vezes eu pego um vídeo, às vezes deu, sei lá, 1000 comentários, mas eu respondo todo mundo. Eu fico até 4 horas da manhã, mas eu respondo, tem questão de responder todo mundo. Mas você vê uns tiozão, você vê na foto lá o tiozão, puta, o cara teve o prazer de escrever um puta num textão, eu não vou falar nada. E o tiozão vai ficar mó feliz que você respondeu ele, velho. Eu não vou falar nada, velho. Mano, eu acho uma puta falta de consideração. Mas pra mim, referência também é a torcida do Santos, mano. Que é o que realmente, mano, me dá voz pras coisas, velho. Eu vou unir uma pergunta do chat com uma que a gente tem aqui. Perguntaram se o Santos tá em uma fase de formar novos torcedores. Eu vou juntar com uma outra questão. O combo Neymar, atualmente, compensa pro Santos? Cara, eu acho que compensa, tá? E o pessoal vai falar... Teve até esses tempos aí, a bomba lá do Rodolfo, que ele soltou sobre o salário do Neymar, aquelas histórias todas e tudo mais. Na minha visão, compensa. Não só por visibilidade. Pô, você vê no Mundial. O Santos faz quantos anos que não vai pro Mundial? Quantos anos ganha o Brasileiro? Você vai lá fazer aquelas pesquisas. Qual que é o clube maior pra você? O Santos sempre tá, mano. Pelo menos entre os três, sempre tá. E muitas vezes ganha ali entre o mais conhecido aqui do Brasil. E você vê muito moleque novo, mano. Moleque de 15, 18, 20 anos. Não conhece a história do Pelé, mas fala de quem? Do Neymar. Então, assim,
Você vê quantos aí estrela do basquete usando a camisa do Neymar. O Yamal, velho. O Yamal usando a camisa do Neymar. Mano, o Yamal teve em Santos. Tipo assim, você consegue colocar no parâmetro as coisas? Tipo Qual assim, seria a chance se o Neymar não estivesse aqui? o Palmer também agora contra o Chelsea, sabe? Eu esqueci o nome do outro cara que deu até uma entrevista há pouco tempo aqui também do Chelsea, que foi campeão agora. O pessoal perguntou pra ele na entrevista quem que era a referência. Pedro Neto. Falou que era o Neymar. Então, tipo assim, eu acho que o pacote, o Santos, cara, se o Neymar tivesse voltado, o Santos, volto a dizer, não tava nem sendo falado na grande mídia. Com todo respeito, mano. Com o meu coração, eu saí de longe, eu tô com a camisa, mano, um canal que só fala do Santos, sem viés nenhum. Então, assim, não tava sendo falado, mano. Aproveitando isso, você acha que o Santos, recentemente, com todo respeito, pra mim o Santos é o maior time do Brasil disparado, mas você acha que o Santos, ele, na visão geral do público, caiu de nível? Tipo, você acha que o Santos ficou menor, olhando assim, nos últimos anos, englobando geral, né? Englobando tudo. Porque eu vejo muita gente querendo comparar o Santos com o Vasco, com o Botafogo, que pra mim é uma loucura. Não, é loucura. É loucura porque, assim, mano, qualquer clube, mano, se constrói a história do clube. Se falam que o São Paulo, por exemplo, pode ser o maior do Brasil, é porque tem história também. Ganhou 3 Mundial, 3 Libertadores. O Santos é a mesma coisa, velho. Tipo assim, a gente tá falando de um clube que... A torcida até fala, mano, se desse prioridade pra Mundial e Libertadores na época, tipo, Pelé, essa parada aí... O Santos já ganhou umas 8 Libertadores, hein? Só que nessa época, o Pelé tava excursando com o Santos mundialmente. O time conhecido por parar uma guerra, irmão. Então, assim... E não só por esses outros motivos, tá ligado? Então, assim, não acho que o Santos se apequenou. O que eu acho é que tentam apequenar o Santos. Essa é a real. Porque, e eu digo, não tô falando de mídia aqui. Tô falando até mesmo de quem, mano, gestão de clube, velho. Tava falando pra vocês aqui no bastidor, é a mesma coisa. O Santos é o único... Eu tava no evento do CT. O prefeito, sei lá, o candidato, sei lá, da cidade de Santos tava na coletiva. Você não vê o prefeito da São Paulo na coletiva de São Paulo, na coletiva do Palmeiras, do Corinthians. Tipo, você não vê esse tipo de coisa. Então, eu amo a cidade de Santos, velho. Eu amo a Vila Belmiro. Tá falando pra eles aqui no bastidor, tô falando aqui agora. Eu amo a Vila Belmiro e a cidade de Santos. Mano, o pessoal que eu conheço lá da Baixada, satisfação total, desço lá direto, sou muito bem recebido. Eu gosto de ir pra lá. Gastando maior grana, gosto de ir pra lá. Mas o grande problema do Santos, e eu falo isso, o torcedor do Santos falou, eu falei disso há pouco tempo, o torcedor falou assim, mano, era isso que eu tava tentando falar há muito tempo e eu não conseguia. O Santos Futebol Clube, mano, tá muito entranhado com a cidade de Santos e com a política de Santos, mano. E é difícil, mano, de desentranhar. É muito difícil. Por isso que eu tô falando, o prefeito da cidade tava sentado na coletiva fazendo o quê, velho? Ele foi falar do novo projeto da Praia Grande. Não importa, irmão. Aproveitando isso, você acha que chegou a hora do Santos sair de Santos? Cara, eu acho que já passou da hora. Eu acho que, e na verdade, assim, eu não acho que nem que sair de Santos. Porque o Santos nunca vai sair de Santos, apesar de se tivesse mas, um tipo, estádio. Mas, tipo, dar 70% dos não jogos em São Paulo, tá ligado? Não sai, tá ligado? Tipo, não sai. Não sai de Santos. Inclusive, assim, esse é um dos pontos. O Santos deveria ter um estádio aqui em São Paulo? Eu acho que deveria. Eu deveria. Se você for pensar, o Mano Brown até fala disso, e eu nem usando aqui a palavra dele também, mas, cara, é questão de número. Se você quiser lotar um estádio de 50 mil pessoas... Desculpa, mano, não vai ter... Todo jogo vai ter 50 mil pessoas. Eu acho que nem em São Paulo nem em Santos. Essa é a probabilidade menor em Santos. Pelos custos, eu desço todo jogo, mano. A gente tava falando disso, sei lá. De 100% da população brasileira, 70%, 60%, ou até mais, 80%, ganha nem R$2.000, R$1.500 por mês. Se a gente tá falando que cada jogo do Santos a gente gasta R$200 a R$300 pra ir pro... O cara ou vive ou ele desce pro jogo. O bagulho é um rolê que o cara vai fazer uma vez na vida, outra na morte, tá ligado? Exato, é um rolê. É um rolê. Até mandando um abraço aqui pro Marquinhos, que é um dos caras que cola lá no canal direto. Ele fala sobre isso. Ele falou, mano, ele é de Minas Gerais, ele tá se programando pra vir no jogo agora. Ele se programando, velho. O Absoluto também, que é outro cara que tá lá na live direto, o Sincerão, um abraço. O Souza também, os caras não é de Santos. E para os caras ir pra Santos, eles têm que se programar. Tipo, viagem, carro, gasolina, fazer manutenção preventiva no carro. Sabe as baratas assim? E, tipo, mano... Porque o que vocês falaram, não ironicamente, é uma viagem. É uma viagem, mano. Você tá pegando 80 quilômetros aí de São Paulo, tá ligado? É uma viagem. É um rolê, mano. Então, assim, eu tô falando de São Paulo, hein, velho? E o pessoal que é de longe? E o pessoal que é da Bahia? De, sei lá, do Nordeste, Galera Fortaleza, do interior. do interior. Cara, é muito longe, mano. É mó grana.
Então, esse é o ponto. Que nem... Eu queria que o Santos viesse para São Paulo, não só por minha... Pra mim é uma mamão. Ué, pra ver o jogo no Morumbi, eu não gasto nem... Foi pra vocês, 70, 80 reais. Você vê o Santos jogando no Pacaembu, velho. Lotava todo o jogo. Lota todo o estádio que vai aqui em São Paulo. Então, assim... E eu amo... O meu desejo era que o Santos continuasse com a Vila Belmiro e construísse uma arena independente que seja. Poderia ser o meio do caminho. Que trouxesse o projeto da arena pra cá. Poderia ser o meio do caminho, para não falar só de São Paulo. Fosse que nem o pessoal falou de Cubatão, que até... Poderia ser o meio do caminho, que é a entrada ali do Rolanel. Enfim, poderia ser o meio do caminho. Santo André? Acho que é Santo André que o pessoal falou. Não acho que o esquema teria sido chegar agora no Pacaembu com a Alegra que tá lá e falar, ó, velho, volta a grama normal aí, já que o Neymar não pode jogar no sintético, e vamos jogar aí no Pacaembu 50% dos jogos da temporada, tá ligado? Você tocou num ponto legal, porque vou relembrar o torcedor do Santos aqui. O dia que o Pacaembu estava perto para reestrear, o presidente do Santos foi lá. Os caras produziu um vídeo com ele assinando um contrato com parceria com o Pacaembu, que vai jogar em parceria de 10 anos. E aí tinha bandeirão, camisa, influencer, youtuber, tá todo mundo lá, uma festa danada. Pergunta se o Santos jogou algum jogo lá. Não jogou. E aí agora, quando a gente fala, não sei nos outros clubes, mas no Santos, a gente fala que tem muita cortina de fumaça pra muita coisa. Mano, o Santos tava passando, já vem numa crise faz tempo, mas tava passando numa crise nesse determinado momento sobre o Pacaembu. Puta, fizeram vídeo, era comunicação sobre o Pacaembu e parceria pra tudo quanto é lado. O Santos nunca jogou lá, velho. Nunca jogou lá. Fez parceria mesmo? Assinou? Assinaram. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Sabe uma das coisas que o torcedor do Santos reclama? Eu vi a entrevista agora do presidente do Fortaleza. Pra mim, mano, é exemplo de presidente. Junto com a Leila e tudo mais, pra mim é exemplo. O cara mandou o Vojvoda embora, no mesmo dia ele desceu... Vou falar com a torcida. Ó, estamos passando por uma crise, mandamos o Vojvoda embora. E no momento... O problema é que, no momento de crise, no momento de felicidade, o cara tá pondo a cara pra falar. Sim. O torcedor do Santos reclama muito de transparência, cara. O déficit, esse negócio do Neymar, se vale a pena ou não, pra mim ainda vale, tá? Pra mim ainda vale. Eu acredito muito que o Neymar pode jogar muita bola. Acredito que ele vai pra Copa do Mundo e tudo mais. Mas assim, a gente teve que descobrir quanto que ele ganha. E aí, quando descobriu, virou um fuzuê danado na mídia inteira. Aí, uma das coisas aí é um recado pra diretoria, pra gestão e tal, tudo mais, cara. Beleza, pra vocês, os caras... Por isso que eu falo que eu não sou influencer. Porque a maioria, muitos influencers fazem o quê? Negativos comentários, não deixa ninguém reagir, ninguém nada, tudo mais. E o torcedor fica ali, ó, agoniado, que é o único lugar que ele pode ter voz é no comentário. E que quer que o cara que ele dá curtida, comentário, compartilhamento, dê voz um pouco pra ele, pra indignação dele. Aí o que acontece? O cara vai lá, a gestão, os influencers, tudo mais que é fechado junto, negativos comentários, não deixa o cara comentar, os caras tiram o superchat quando tem YouTube, não deixa falar mais. E aí, esse é o ponto. Aí o que acontece? Esse negócio do salário do Neymar que vazou, sobra pro torcedor, não sobra pros caras, sobra pro torcedor do Santos ficar... Eu até postei um meme esses tempos, eu na fila do mercado tentando explicar pro tiozinho que me viu com a camisa do Santos porque que o Neymar ganha 21 milhões. Tipo assim, eu tenho que ficar explicando, sabe? E o próprio Neymar pai vem mais a público pra explicar mais a situação do Neymar no Santos do que o próprio presidente. E esse é o ponto. Eles não são rivais, parece que eles estão agora entrando num senso comum ali. Parece não, né? Parece que o Neymar quer comprar o Santos, que o Neymar pai quer ser dono do Santos. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que o Neymar não vai comprar o Santos. E nem o Neymar pai. Uma das coisas que eu acho que não vai acontecer é o Neymar pai por dinheiro dele. Estão ajudando da forma que dá pra ajudar, né? Trazendo a imagem do Neymar pro Santos, angariando patrocínio, essas questões. Dizem aí que o Santos perdeu a oportunidade de ter a maior SAF de todas, que é a PIF. Que inclusive foi a que patrocinou o Mundial. Falaram que é a mesma coisa do Corinthians, que a PIF quer chegar no Brasil, que chegou nos dois e os conselheiros não deixam. Exato. É isso. Inclusive, uma das coisas de teve... Que é bizarro. O Al Hilal é da PIF. Patrocinou o Mundial agora, a PIF. E o 60% ou 70% dos times da Arábia Saudita são da PIF. Se o torcedor do Santos fizer uma analogia, na declaração do Neymar pai no jogo festivo, que ele fala que ele é contra a SAF, mas ele é contra a SAF brasileira. E se você fizer uma linha de raciocínio sobre isso, é isso que ele fala. Ele fala, eu sou a favor de SAF fora do Brasil,
porque a SAF fora do Brasil quer se posicionar. Aí eu pergunto para vocês, qual é o país que está tentando se posicionar através do futebol? É a Arábia Saudita, que é a PIF, querendo ou não. Então, quando você começa... Eu falo, mano... Que tem conseguido projetos esportivos. Trabalhar com clube, você tem que, tipo assim, não no clube, mas trabalhar, tipo, cobrindo o clube, mano, é trabalho de investigativo, tá ligado? Tipo, se você fizer a analogia do que ele falou, eu sou contra a SAF. O exemplo agora é o Paulinho, BH lá, investindo dinheiro. Agora ele já quer começar a trazer o dinheiro de novo. O Textor é a mesma coisa, e nem brasileiro ele é. Então, assim, outros clubes também, os caras querem comparar, tipo, clube pequeno, é a mesma coisa. Os caras colocam dinheiro, que é dinheiro de volta rápido. O Textor é uma questão que, a longo prazo, vai ser muito danosa pro Botafogo se continuar da situação que tá. Exatamente. É que o bom, entre aspas, do Botafogo, que tá sendo campeão. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, tá indo disputar o Mundial. O Textor tá vendendo. Agora, não começou a não ganhar nada? Ainda não divulgaram os gastos. Ainda não divulgaram nada. Então, tem a questão com o Lyon, que saiu, acho que 20 jogadores a mais na lista do Lyon. Luiz Henrique não pisou no Lyon. O Lyon Luiz caiu Henrique por causa disso. Exatamente. Pelo Lyon, tá ligado? Então, esse é o ponto. Aí, nesse ponto, eu concordo com o Neymar Pai. O cara da PIF, o cara da Arábia Saudita, ele não tá ligando pro retorno. Tem dinheiro infinito, velho. Ele não quer saber de, vou colocar 5 milhões aqui e eu quero 4 no mês que vem. Ele não tá nem aí. O cara tá com o cheat do GTA pra vida inteira, mano. É isso que eu tô falando. Mano, os caras tá contratando jogador da Europa. Não é do Brasil, é da Europa. Quanto que é? Eu quero. Vai vir. Por quê? Porque os caras estão tentando se posicionar turisticamente o país deles através do futebol, que é uma das coisas que mundialmente o país as pessoas deles amam, não tem 100 anos, velho. Você entendeu? Esse é o ponto. E aí, o torcedor do Santos, quando a gente vem tentando... Dá um abraço pro Comendador Santista, é um dos caras que a gente... Ele só faz corte do Santos e ele sempre me ajuda com informação ali e tudo mais. E a gente vai fazendo analogia das coisas e tentando esclarecer as coisas, principalmente pro torcedor do Santos. É isso. Que, mano, eu sou a favor de uma SAF, tipo, da Arábia Saudita. Não é porque tem muito dinheiro. Os caras não querem saber só de... Eles vão ganhar dinheiro com o Santos. Dando um exemplo aqui, eles vão ganhar dinheiro com o Santos. Mas os caras, a primeira preocupação dos caras não é essa. Eles veem, e eu vejo, se eu fosse dono da PIF e vim comprar um clube brasileiro, com todo respeito aos outros clubes, cara, eu compro o clube brasileiro, eu venho comprar o Santos, eu compro a marca Pelé, mano, agora imagine, cara, o Pelé tem uma loja lá em Nova York, imagine uma loja do Santos em Nova York. Com a marca Pelé, com tudo que o Santos representa historicamente, velho. É o que você falou mesmo. Se pro Al Hilal, por exemplo, o Rivelino, que perto do Pelé não é nada, já é gigante. Imagina a PIF comprando o Santos, tá ligado? É isso, velho. Eles vão usar a marca do Pelé lá na Arábia. O quanto de gente vai querer. Você tá falando, ligado? Mesmo em uma fase ruim, a marca Santos era conhecida globalmente. Então, assim, é uma coisa que não vai diminuir. E com essa SAF, que inclusive não deveria nem ser discussão. A atual fase do Santos deveria ser, vamos tornar SAF, não é? Pô, será que vamos? E aí a gente volta para o assunto do Santos e a política da cidade, a política... A real é que os conselheiros de todos os clubes paulistas, eles não querem que vire SAF, porque senão vão descobrir tudo que tem por baixo dos panos. Mas aí faz sentido o que ele falou, da questão de tornar bairrista. De não o Santos ter sido diminuído. O Santos, a diretoria, os conselheiros tentarem fazer um clube... Pô, o Santos é nosso, o Santos tá aqui na cidade, essa questão toda. Imagine o torcedor do Santos escutando tudo isso que a gente tá falando e sabendo que poderia acontecer a PIF e a marca Pelé juntando, trazendo dinheiro infinito pro clube, crescendo e tal, tudo mais, e os caras nem querendo saber. Imagine o torcedor do Santos vendo isso. Você pega... Não tô falando de 100%, mas se você pega uma boa parte da torcida do Santos, só que é a SAF. E se for essa, não qualquer SAF. Imagina a torcida do Santos ouvindo isso, e aí vê o presidente do Santos dando entrevista falando assim, não, Santos não precisa de SAF. Santos precisa de uma gestão séria. Meu amigo, você já foi gestor do Santos e não deu certo, a sua quarta gestão do Santos. Cara, não deu certo. O torcedor do Santos, acho que em casa, deve ficar maluco, velho. Aí vem o maluco pelo set. Tipo isso, entendeu? Pergunta pra ele o que ele fez com o dinheiro do Neymar lá em 2013, quando ele vende o Neymar. Então esse é o ponto, cara. É irritante. Tira do sério mesmo, mano. E aí, assim, quando você vai começa a fazer essa analogia, essa análise toda do que acontece nos bastidores, e aí você pega um comentário rasíssimo, um dia antes do jogo, pré-jogo, o cara falando assim... vamos apoiar. Você fala assim, não é possível. Então, assim, vamos apoiar. Eu vou estar no jogo, vou estar apoiando, vou estar torcendo. Tô apoiando. Só que, mano, tinha algo muito grande que poderia acontecer que talvez não aconteça mais, velho.
Sabe? Porque acho que não vai acontecer mais. O Santos podia voltar a ser o Santos de verdade, tá ligado? Sabe? Tipo assim, tem outros... E não adianta, cara. O futebol precisa de dinheiro. Apesar do, por exemplo, o Palmeiras não ter virado SAF, um exemplo, mas se não tiver realmente uma gestão séria... E assim, a gestão séria... A Leila não passou 10 vezes pela gestão do Palmeiras para virar uma gestão séria. Ela foi um fato novo que conseguiu, junto com o Paulo Nobre, organizar a história do Palmeiras. O projeto do Palmeiras é que o Palmeiras ainda assim correu riscos. Assim como o Flamengo com Bandeira de Melo, por exemplo, o Palmeiras ele ainda flertou com o rebaixamento de novo em 2014. Exatamente. E era a mesma gestão Paulo Nobre. Então, assim, existe uma questão de dano e ganho. Se tiver disposto, beleza. O São Paulo fez um projeto financeiro que se dizia que, não, vamos consertar a economia do clube. Aumentou os gastos, aumentou a dívida do clube. Então, assim, isso entra até na nossa próxima pergunta. Hoje, para o Santista, lógico, as duas questões são muito envolvidas, mas envergonha mais o Santista a falta de títulos ou a bagunça política do clube, digamos assim? Ah, cara, assim, se eu fosse um time que não tivesse história e não tivesse título, eu ia falar título. Mas é diferente do Santos. Não é nem que envergonha não ter título, porque, mano, a gente tem título, tem história, tem tudo que todo time grande tem, a gente tem. Se duvidar em dobro e triplo. O ponto principal, pra mim, principalmente por... Tô falando da minha parte, não tô nem tentando representar o torcedor do Santos aqui, mas falando da minha parte. Pra mim, o que me envergonha e me irrita mais é essa a gestão do Rueda, a gestão do Pérez, a gestão agora do Teixeira. Cara, é irritante. É irritante. É que nem o próprio presidente do nosso clube falando... eu não estava na gestão do Rueda. Ele falou mais ou menos com essas palavras, não vou lembrar agora de cabeça, que ele não estava na gestão do presidente anterior quando caiu. Tava, velho. Se eu não me engano, ele estava no conselho. O conselho é o cara que aprova e desaprova a contratação. É o cara que pode fazer questionamento. Exatamente, cara. Então, assim, não adianta falar que não estava. Uma das coisas que eu acho que eu vi em algum lugar, mas que acho que foi pego de surpresa, o presidente do Santos, foi que a última vez que ele realmente geriu o clube, não tinha rede social. Ele foi pego de surpresa, assim, não imaginou que ia ser desse jeito, velho. Tipo assim, mano, hoje a rede social, o YouTube, qualquer outro, tem mais voz do que televisão. Bem mais voz que televisão. Bem mais voz, tem mais força. E televisão a gente sabe como que é controlada. Exato. Uma das coisas que eu vou dizer aqui pro todo torcedor, não só do Santos, como qualquer outro. As marcas que patrocinam o clube se preocupam em como as pessoas que consomem estão vendo. Então, toda vez que você reclama, toda vez que você cria... Nem que o motim não é a palavra certa, mas quando você cria um consenso com outros torcedores igual você, a marca que patrocina o clube fala, mano, tem alguma coisa acontecendo aí que tá pegando. Vou dar um exemplo. Eu falei dos posts aqui dos influenciadores que, teoricamente, a torcida pega no pé. Talvez a marca fale assim, nossa, fiz uma collab com o Santos, deixa eu ver o que estão comentando. Cara... Descendo a lenha. Entendeu? Mas sabe qual que é o ponto? É assim, muitas vezes, por exemplo, com alguma collab ou com alguma empresa, a empresa às vezes não tem uma análise de perfil. Ela não contrata, às vezes, uma agência, ou ela mesma não tem uma pessoa que faz uma análise e fala assim, nossa, deixa eu ver esses perfis aqui, se faz sentido para minha marca. Ela faz o quê? Bate lá no clube, fecha a primeira parceria com o clube, e aí o clube tem uma área de marketing que indica os influenciadores. Fala, ó, esses daqui acho que faz sentido. Aí o que acontece? A torcida não é besta, velho. A torcida não é boba, mano. E aí você pega lá nos comentários e a torcida descendo a lenha mesmo. Tem um livro muito foda, cara. Não fala de Santos, mas... Política, Propina e Futebol, se não me engano, do Jamil Chad, que é um jornalista sensacional. Que ele fala justamente dessa queda do Blatter, da FIFA. Ele fala que a queda do Blatter se dá porque ele ganha a eleição, só que o que acontece? O mundo do futebol massacrando pelos escândalos políticos que estavam surgindo. Então chega a Coca-Cola, chega a Hyundai, chega a Adidas e fala, ô, meu irmão, seguinte, ou você sai... Ou a gente sai. Ou a gente sai. E aí vocês ficam sem grana. Ficar não dá, porque começa a afetar a marca. Então, é o que você falou. O torcedor, muitas vezes, na realidade, ele tem uma voz maior do que ele pensa, inclusive. Muito. Muito maior do que ele pensa. Em rede social, no próprio estádio, com... Então, a gente sabe que o torcedor derruba treinador. O torcedor derruba presidente também. Lógico, com um esforço um pouco maior, mas a gente viu no Corinthians a situação política. O Augusto Melo, lógico, não saiu só por conta disso, mas você vai dizer que não tem influência? Tem influência. Lógico que tem. Quando você perde o apoio da torcida,
a situação ela se complica ainda mais, ainda mais. E aí a gente entra nessa questão também. A situação do Santos hoje, ela é mais preocupante do que a situação do Corinthians? Tipo assim, eu vou enviesar aqui a análise, na minha visão. Eu acho que é. Politicamente, não sei. Eu acho que politicamente o Santos pode... O torcedor do Santos vai talvez me bater aqui. Por quê? Porque o torcedor do Santos está analisando a situação do Santos e às vezes nem liga tanto para a situação do Corinthians. Talvez politicamente, sim. Tá ligado? Porque, por exemplo, supostamente o Augusto Melo tá envolvido com não sei o quê, e bababá, aquela história toda, e o presidente do Santos não. Pode fazer esse tipo de análise. Mas, falando de futebol, cara, não adianta. Foi o que eu falei, eu trabalho com análise de número. Raciocínio lógico e básico aqui. O Corinthians está em que posição e o Santos está em que posição? Pode inverter-se. Espero que inverta a situação. Mas assim, hoje, se você for parar para analisar, hoje o Corinthians foi campeão ano passado. Esse ano. Foi campeão esse ano e não tá brigando para cair até o dia de hoje. Então assim, nessa situação, no futebol tá melhor. Mas politicamente, eu acho que o Santos tem uma luz no fim do túnel quando a gente vê uma gestão com o Neymar Pai, o relacionamento com o Neymar Pai com outros empresários fora do Brasil. Cara, o novo CT do Santos só aconteceu porque o Neymar Pai foi atrás. E um abraço pro Léo, que é ídolo lateral direito do Santos, que ele que encabeçou essa ideia. Ele falou nisso na entrevista, na entrega do CT. Ele falou assim, há meses eu tô tentando encaixar esse projeto, só que quem comprou a ideia? O Neymar Pai. Vocês falaram, a gente tá falando do bastidor aqui do muro do CT lá do Santos, cara. O Santos era conhecido que, assim, virava ídolo e ia pro muro. Cara, o torcedor do Santos, não é o torcedor do Santos, qualquer pessoa, velho. Entrava na cidade de Santos, passava, você via o CT, o muro descascado caindo. Aí teve que o Neymar Pai vir pra trocar e pintar. Aí ninguém lavava, limpava, pintava, revitalizava a Vila Belmiro. Aí veio o Neymar Pai com parceria e fez isso. Aí ninguém tinha o CT que... A polêmica foi o chuveiro. Que ninguém trocava o chuveiro fazia 30 anos. O último chuveiro era do Neymar, quando passou por lá. Aí veio o Neymar Pai pra mudar tudo isso. Você entende? Teve até um vídeo do Neymar, não teve? Dele chegando... O vestiário da Vila Belmiro. Teve. O Ademir Quintino que apurou isso daí, que trouxe a informação. Mas... Então, assim, eu acho que tem essa esperança. Eu tive um pouco dessa esperança na entrega agora do CT. Mano, a entrega do CT, além de ser só uma entrega do CT, foi um evento empresarial. Tipo, mano, tinha muita marca grande lá. Eu tava na porta pra entrar, você não via... com todo respeito, você não via Peugeot, era tipo Ferrari, Lamborghini, Land Rover, tudo dono de empresa. Eu até falei assim, eu me senti um pouco deslocado, porque, mano, o cara chegando de social e tudo mais. E aí eles iam anunciar também o projeto da Praia Grande, que é um projeto de esportivo. Então, assim, mas isso só aconteceu por quê? Porque veio o Neymar Pai e não só puxando o saco do Neymar, mano, mas só aconteceu por causa disso. O torcedor do Santos pode me chamar agora e puxar o saco do Neymar Pai. Inclusive, o torcedor não entendeu nada, porque a assessoria do Neymar me convidou pra ir no CT, na semana seguinte eu desci a lenha no Neymar. Tipo, o pessoal falou, mano, por quê? Porque eu não tenho, mano, pauta comprada, não sou influenciador, velho. Quando eu falei, e não foi nem descer a lenha, na semana seguinte eu falei, mano, que foi o negócio da Kings League, aquela história toda e tudo mais. Eu falei pro Neymar, a única coisa que eu falei no vídeo, eu falei, mano, você precisa se orientar nas coisas que você fala, irmão. Nem como você se posiciona. Você tem que entender que o torcedor do Santos não grita campeão brasileiro vai fazer 20 anos. Que é campeão de qualquer coisa há mais de 10 anos. Da entrevista do Fluminense também. Então, foi na entrevista do Fluminense que eu falei sobre isso. Eu em nenhum momento eu faltei com respeito e tal, tudo mais. Ainda falei, nossa, ele vai vir aqui que nem o Cezinha lá e vai mandar eu ficar quieto, véio. Mas só isso, falei, cara, você tem que entender. Ele até fala, eu tenho as costas largas e tudo mais pra segurar o BO. Irmão, mas essas costas não é tão larga pra segurar o BO do torcedor. Você não vai... Sou eu no trabalho, no bar... Na padaria, que fico tentando te defender, velho. E não era um BO que precisava ser segurado. Era um BO que não precisava nem existir. Você entendeu? Tipo assim, foi o que eu falei. Eu, o Cezinha, o torcedor, você fica tentando te defender na fila da padaria, do mercado. Então, tipo assim, nas coisas que você fala, mano. Falando pro Neymar aqui, é exatamente isso. Então, assim, beleza, você tem a costa quente, aquela história toda e tudo mais. Mas, mano, quando eu falo do torcedor... E uma das coisas que você até falou, só voltando rapidinho ali dos comentários do torcedor do Santos e tal, tudo mais. Eu fiz um vídeo que não deu tanta visualização, assim, tal, tudo mais, como qualquer outro. Explicando e trazendo uma analogia, porque me irritou esse negócio da Kings League, velho.
E eu gosto de assistir a Kings League. Pode me xingar aí, mas eu gosto. Eu achava legal, mano. Eu gosto de assistir a Kings League. Ainda não consegui. Mano, eu consegui assistir a Copa do... Eu comecei a assistir na Copa do Mundo com o K9. Que é o Kelvin lá. E depois quase jogou no Santos. quase jogou no Santos. Então, assim, eu até gosto de assistir. Só que esse negócio da Kings League me irritou um pouco, porque foi lá os 3 moleques lá da Fúria treinar lá... Moleque, com todo respeito. Treinar lá no Santos. E aí alguém soltou, eu não lembro quem foi, alguém soltou que os caras, se fizer o teste, que bom. E se jogar, E aí o pessoal que, não é saudoso, mas o pessoal que é um pouco mais das antigas, falou, mano, vocês estão malucos, velho? Vocês estão pensando, hoje, o Casagrande até falou sobre isso, né? Falou assim, pra você jogar no Santos, você tinha que fazer peneira, tinha que fazer isso aqui lá, os caras foram convidados, né? Eu sou meio termo, mano. Se jogasse demais, ótimo, tá ajudando o Santos, vambora. Mas essa é a discussão, o que me irritou um pouco. Porque o torcedor do Santos ficou irritado, e não estou generalizando, mas uma parte ficou irritado com os moleques ter ido lá treinar, passar a semana lá, e o torcedor começou a criar um senso comum. As pessoas comentavam e ia respondendo comentário de outras pessoas. E não estou falando de pessoas que se conhecem, não. O pessoal estava na Bahia, o outro estava na Fortaleza, o outro estava no Rio Grande do Sul, e os caras se conectavam através da comunicação que a gente fala nos comentários. E esse negócio começou a ganhar força, a um ponto do torcedor começar a ganhar voz. E aí, por isso que eu falo que há um pouco eu desço além dos influenciadores lá no meu canal também. Mano, uma parte dos influenciadores, eu falo que é o bloquinho dos influenciadores, mano, os caras começaram a descer além do torcedor. Ah, o torcedor fica aqui, o seu quê? Meu amigo, mano, justo o torcedor, velho. O torcedor que curte seu conteúdo, compartilha seu conteúdo, comenta seu conteúdo, ajuda você... O torcedor que ajudou você chegar perto do Neymar, ganhar um autógrafo, ganhar uma camisa, ganhar não sei o quê, tirar foto, tá nas festas, você vai querer bater no cara. Não, né, mano? Aí não, mano. Então aí eu fiz um conteúdo ao contrário, descendo a lenha nos caras. Eu falei assim, aí... E não é pra ir pela voz do torcedor. Eu criei o canal, velho. Sabe por quê? O Santos tomava de 3-0 de um time aleatório, de um time aqui do Brasil, para não falar qualquer um, aí o pessoal cortar e ficar me zoando, mas tomava 3-0 de um time. Cara, eu sentava na televisão para ver, sei lá, um programa esportivo, qualquer coisa, era a mesma discussão. Não, porque também o torcedor do Santos quer time ofensivo, quer time não sei o quê. Teve um cara aí há pouco tempo que cobra o Santos, falou que o torcedor do Santos é ingrato, velho. Eu falei assim, meu Deus do céu, velho. Eu falei assim, se tem uma coisa que o torcedor do Santos não é ingrato. O torcedor do Santos, mano, passou, morreu, é pro céu direto, velho. Cara, o que tá passando o torcedor do Santos e chamar o cara de ingrato... O Santos tomou 7 do Inter. No dia seguinte, ninguém falava nada. Tipo, nada. O Santos tem que mudar. Acabou nada. isso. Ninguém falou nada. O Santos tomou 7 do Inter. Que basicamente ele decretou o rebaixamento, velho. Não, e eu criei o canal por causa... Não, e aí onde eu ia chegar é... A galera, e eu não tô generalizando, mas uma parte de influencer, de youtuber e tal, tudo mais, que, mano, é o trabalho do cara e ele não vai expor dessa maneira. Mas ali que você queria se sentir representado, o cara... E não tô falando pro cara ser mal educado nem nada, mas mostrar um pouco de indignação. Uns passava pano e o outro só ficava quietinho, não falava nada, que daí não se compromete. Eu falei, não, mano, eu vou criar um bagulho, porque eu tô ficando tipo... Maluco pelo Santos, velho. Tô ficando maluco. Eu falei, e aí o que acontecia? Aí o pessoal ia lá nos comentários e falou, mano, fala alguma coisa, que não sei o quê, bababá, não sei o que lá. Falei, não, achei uma brecha pra criar um perfil aí. E aí comecei a soltar conteúdo em cima disso, mano. Cara, se a gente olhar um pouquinho mais pro futuro, a chegada do Matos, ela traz mais ambição esportiva pro Santos? Me preocupou de início. Como o torcedor do Cruzeiro falou, o torcedor do Palmeiras falou, como outros torcedores... O modus operandi dele é comprar. Torcedor do Vasco. Mas me preocupou, porque assim, o Santos já tá lascado financeiramente. O Santos tá, tipo assim, lascado. No final do ano, cobrem a transparência e cobrem os investimentos que foram feitos e a transparência financeira do clube. Porque vocês vão ver se o clube não sair desse buraco, onde que nós vamos chegar. Tá adiantando agora, vocês vão falar... Espero que não aconteça, espero que isso daqui vire meme. Mas quando chegou o Alexandre Matos, uma das coisas que eu vi de positivo... Cara, antes a gente tinha o Pedro Martins lá, que era do Botafogo. Cara, o Pedro Martins sentava na mesa com o jogador, o cara não sabia nem quem era ele. Com todo respeito, cara. Você ia sentar, pode ver que ele trouxe quem ele conhecia. Tiquinho,
o Caixinha, que falam que é amigo do empresário, do pai de não sei quem. Então, assim, o Alexandre Matos não, mano. O Alexandre Matos, eu até brinquei que eu falei que o Alexandre Matos me lembrava o Luxemburgo na época que levava os jogadores pra tudo quanto era lado. Mano, o Alexandre Matos, ele tem possibilidade de ser... O torcedor do Santos pode viajar um pouco, mas assim, até viajei. O Alexandre Matos tem culhão e tem contato pra chegar no Cebolinha do Fluminense e falar, mano, eu quero no mínimo uma reunião, eu consigo. Ele consegue. Trouxe o Arão. Trouxe o Arão. Que eleva o nível do meio O Zé Rafael. Talvez o Mike, não sabe aí o embrólio que tá, se o Mike vai vir ou não. Dizem que já tá tudo certo. Vai. Mano, ele foi atrás do Rollaser, velho. Foi pensar fora da caixinha, tá ligado? Então, esses são os pontos que eu acho positivo do Alexandre Matos. O cara que ele tem culhão, e não é só culhão, o cara que, tipo, tem contato. O cara... Essa é a carreira do cara. O cara não era, tipo, sei lá, professor de educação física e decidiu, falou, nossa, vou acordar hoje e vou ser diretor de futebol, sabe? Tipo, não é isso. Então, ele trabalha na função, ele tem contato, ele é um cara que é bem relacionado por onde ele vai, ele tem portas abertas no Cruzeiro, no Palmeiras, inclusive, tipo, talvez essa vinda do Mike, e quando começaram a falar de Veiga, que eu sei que torcedor do Santos falou de Veiga, a história toda, mano, devido ao bom relacionamento que ele tem com os jogadores em qualquer outro clube. Então, assim, eu acho que a vinda do Matos é positiva. Eu quase agradeci ele pessoalmente quando ele conseguiu se desfazer do Léo Godoy. Mano, eu tava lá no CT, eu falei assim, só não vou agradecer você ainda que você tá tentando... Ele queria a permanência do Verón, do que era do Palmeiras. Só não agradeci ele por causa disso. Que se ele tivesse já se desfeito do Verón, eu tinha ido lá agradecer ele pessoalmente. Mas, querendo ou não, ele se desfez do Verón. Querendo ou não, ele desfez do Léo Godoy, que a torcida não queria ver, mano, nem Verón nem Léo Godoy pintar de ouro. E o último, pra mim, é o Tassiano, velho. O Tassiano, se ele conseguir, com todo esse, mas se ele conseguir um palhaço, algum que queira contratar o Tassiano, irmão, tô falando pra você, é a estátua dele do lado do Zito, lá na Vila Belmiro, velho. E olhando um pouquinho mais pra esse restante de temporada, como que você acha que vai ser esse final de temporada do Santos? Eu vou responder exatamente o que eu respondi lá no meu Instagram e nas lives que eu tô participando. Eu vou esperar principalmente as 3 principais partidas que vão vir agora. O lado bom e o lado ruim e o lado bom da partida contra o Flamengo. A gente vai saber como que o Santos vai reagir para pro restante. A gente, teoricamente, vai pegar o time mais difícil que tem. Entre aspas, é o time mais difícil que tem, imbatível ali, é o Flamengo hoje. Então, assim, cara, se o Santos, por exemplo, e eu quero que aconteça isso, mas se o Santos ganha do Flamengo na Vila Belmiro, cara, isso aí dá muita confiança pro elenco pro resto da temporada. Tipo, mano, beleza. Ganhamos de um clube que tava sendo cotado pra ganhar o Mundial, do jeito que jogou contra o Chelsea, todo mundo falou, mano, acho que o Flamengo... Que teoricamente vão usar isso de esquiva por muito tempo, mas ganhou do campeão mundial. Exatamente. Mano, ganhou do campeão mundial, tava jogando mundial, era cotado talvez pra ser campeão mundial, depois da performance contra o Chelsea. E, cara, é um time, teoricamente, pra ser batido daqui pra frente. Se o Santos ganha na Vila Belmiro do Flamengo, ganha muita confiança pra sequência. E eu fiquei tão puto com esse adiamento com o jogo contra o Palmeiras, velho, que eu falei, mano, agora é a chance, velho, da gente acabar com essa praga, velho, que a gente não ganha do Palmeiras de jeito nenhum. Sem agora Estevão, com os caras talvez em crise. Inclusive, eu acho que, apesar do jogo ser depois, eu acho que se o Santos ganha do Flamengo, ou ganhando ou não, eu acho que é a oportunidade do Santos virar essa... Chega grande em um eventual jogo com o Palmeiras. Cara, porque assim, a encrenca do jogo contra o Palmeiras era o Estevão, o Veiga também, que não tá sendo titular, né, no time do Palmeiras, se eu não me engano. O Zé Rafael também era outra encrenca contra o Santos e agora tá do lado do Santos. Então, assim, tem alguns pontos que eu acho que nem o Everton não tá aquelas coisas, aquele amor com a torcida do Palmeiras e tudo mais. Mano, e jogando na Vila Belmiro, acho que é a oportunidade do Santos acabar com essa praga de uma vez por todas e ganhar, velho. Então, eu acho que esse jogo contra o Flamengo e os outros próximos 2 jogos vai dizer onde que o Santos vai ir. Se o Santos ganha do Flamengo, acho que o Santos começa a subir na tabela e talvez brigue por uma pré-Libertadores ali. Agora, se o Santos toma fumo de, tipo assim, não jogar nada, aí se o Santos perde esse jogo, o Santos nem volta pra zona de rebaixamento. Mas a expectativa do torcedor do Santos vai pro... Confiança morre. Agora, a gente tá chegando quase no fim, o juiz já falou que tá quase nos 90, já tá nos 95. Eu tenho 2 perguntas aí.
Pra você, o Robinho, depois de tudo, ainda é ídolo do Santos? E o que você acha do Robinho Júnior? Você acha que, futebolisticamente, vai chegar perto do pai? Você acha que ele pode, talvez, superar o pai, quem sabe? O que você acha aí? Cara, ainda bem que você tocou nesse ponto sobre o Robinho Júnior, principalmente, que eu queria falar dele, ainda bem que você até lembrou sobre isso. Primeiro sobre o Robinho. Cara, é um ponto bem sensível de comentar sobre o Robinho. Porque, assim, eu falo que conteúdo em geral, não só sobre o Robinho, cada um tem um julgamento, cara. Cada um pensa de um jeito. Eu falo ainda, nem entro em assunto político, em religião, porque cada um tem um sentimento e pensa de um jeito. O Robinho fez o que ele fez e ele tem que pagar o que ele fez. Fim, acabou. E se ele fez, se ele não fez, não tá eu aqui pra julgar. Mas pra mim, o Robinho ainda continua ídolo no futebol. Cara, pra mim, eu tô falando de mim, velho. Era eu com, sei lá, 14, 15 anos, tava chorando na frente da televisão em 2002, mano. Tá ligado? Tipo, vendo o Robinho indo pra cima, pedalando. E o pior, aquele time do Corinthians era muito forte, velho. Quando o Corinthians faz o gol, faltava só mais um pra chegar, eu falava, mano, eu não acredito que esses... E o Robinho acaba com um puta lateral, que era a lateral de seleção, que era o Rogério. Exato. E era um puta time, com o Vampeta e tudo mais. Só que, mais uma vez, a história do Santos é a molecada indo pra cima sem medo. Sem medo nenhum. Então, assim, ali pra mim, foi um marco, assim, na minha vida, tipo, principalmente como torcedor do Santos. Pra mim, o Robinho como jogador, pra mim, ainda ele é ídolo. E sobre o Robinho Júnior, velho, assim, outro ponto sensível de verdade, chega até a me arrepiar, porque apesar dele ter feito a estreia dele agora no jogo festivo... Foi com a 7, não foi? Foi. Assim, é foda. Pra quem viu o Robinho jogar, ver o filho dele entrando em campo, é tipo... É fudido, assim. Eu tomo o cara, eu nem conheço ele. Se ele raspar a cabeça pro próximo jogo... Eu nem conheço ele, nem nada. Nunca tive próximo, nem nada. Mas é meio louco isso. Parece que eu tenho um cuidado com ele como se fosse meu filho, velho. Eu tomo cuidado de falar sobre ele nos meus conteúdos. Não é negativamente, não. É positivamente, pra não criar uma expectativa louca em cima do moleque. E uma das coisas que é importantíssima a gente tomar cuidado, e nesse ponto eu até concordo com quem que faz a gestão com o Santos, porque na minha cabeça, mano, tem que colocar o moleque pra jogar, tem que colocar o moleque pra jogar, tem que ir pra cima, aquela história toda e tudo mais. Mas uma das coisas que eu fiquei parando pra pensar hoje, que é, mano, perigosíssimo, inclusive pro futuro dele, pensando pro futuro dele, e ele vai, em algum momento ele vai lidar com isso. Cara, pensa na situação, eu tava pensando nessa situação hoje. Pensa na situação, Santos e Corinthians, ou Santos e Palmeiras, ou Santos e São Paulo. Na casa do Corinthians, do Palmeiras e São Paulo. E a torcida gritando que o pai dele é X coisa. Vai ter que ser um psicológico ferrado. Entendeu? É um bagulho fudido, cara. E ele tem... O Robinho Júnior, ele tem muita personalidade. Muita. Uma das coisas que eu falo pro torcedor do Santos, mano, é que assim, você gostando, você não achando que o Robinho mais é ídolo na parte do futebol, não, depende do que ele fez, ele é o pai do moleque. Inclusive, eu acompanho, direto ele posta coisa do pai dele, foto com o pai dele e tal e tudo mais, homenagem pro pai dele. Cara, é o pai dele, velho. Sabe? Tipo assim, agora eu acho que o pessoal não pega tão... E eu digo a imprensa maior não pega tão pesado com ele porque ele é um moleque. Mas eu acho que quando ele tiver 20, 30 anos, ele quiser falar sobre isso ou quiser se posicionar como isso, talvez o pessoal não vá pegar tão mais leve. A gente teve uma situação parecida com a do Ian Couto, né? Que falou que a referência dele era o Daniel Alves e Então, a galera massacrou. Então agora, é isso que eu tava pensando nisso hoje. Agora imagine o Robinho Júnior jogando, sei lá, na arena do Corinthians ou na arena do Palmeiras ou do São Paulo. Uma semifinal, uma final, e pra desestabilizar começa um canto, tipo, pra acabar com o moleque. Então assim... Pode ser que aqui aí varia, né, de jogador, pode ser que isso motive ele a falar, e vá pra cima mesmo, ou como pode ser que não. O moleque comece a chorar no meio do campo. Exato. E saia, tá ligado? Então, esse é um ponto que eu acho que é até importante a gestão do Santos, a gestão dos jogadores, se preocuparem a esse ponto. Porque, assim, ele jogando na Vila Belmiro é uma coisa, a torcida tá apoiando, mano, é aquele glamour... Vai querer ver o moleque pedalar. Exato, ir pra cima e tudo mais. E a gente fala de torcida, mano... o jogador, o adversário pode chegar na orelha dele e falar. Também.
Tá ligado? Chegar ali, pôr a mão na boca e falar, e aí? Tem os caras que jogou com o pai dele ainda, inclusive, que pode, pra meter o louco no moleque, querer falar alguma bosta, tá ligado? Então, inclusive, assim, eu acho que ele tem estrutura e eu acho que o Robinho Júnior já poderia estar jogando. Eu acho que o Santos Futebol Clube tá segurando um pouco exatamente por essa preocupação. Pela preocupação de como que ele vai reagir a essa vai acontecer isso. Espero que não aconteça, véio. Mas isso vai acontecer pra desestabilizar ali de alguma maneira. Pelo que eu vi, ele tá relacionado pro jogo contra o Flamengo, não tá? Então, isso aí é foda, entendeu? Tipo assim, mano... Ver ele do lado do Neymar? Nossa, inclusive eu xinguei o Cleber Xavier aí por causa disso. Falei, coloca o Neymar e o Robinho Júnior pra jogar junto nesse jogo festivo. Eu falei, meu Deus do... Mano, olha a minha cabeça onde que vai, de torcedor. Neymar, Rolês e Robinho Júnior, sabe? E o negócio já vai tipo... E onde você acha que é o teto que o Robinho Júnior pode chegar assim? Cara, qualidade técnica, inclusive, eu acho que o Leão deu uma entrevista há pouco tempo, tipo, eu acho que foi hoje ou ontem, alguma coisa assim, que já colocou pressão no treinador do Santos, né? No Cleber Xavier. Que os caras perguntaram pra ele se ele colocava ele pra jogar, ele falou, eu colocava. Se hoje fosse técnico do Santos, ele tava jogando. Tinha ligado? O Leão falou isso. Então, pouca pressão, viu, Cleber Xavier? Pouquinha. Você recebeu agora. Então, assim, eu acho que ele pode ser um ótimo jogador. Qualidade, o que falam, o que eu vi pouco da base, inclusive um abraço pro Mimi, que é um dos caras que cobre a base do Santos. Ele cobre a base do Santos, entende todos os moleques da... Se ele perguntar qualquer coisa pro Mimi, ele sabe de cor salteado da cabeça. Ele já fala sobre isso, outros caras que cobrem a base do Santos falam, mano, esse moleque joga demais. Ele é muito bom. A única preocupação é a parte psicológica. Eu acho que, sim, espero que ele leve pra esse lado. O dia que provocar ele sobre isso, falar assim, mano, agora eu vou pra cima mesmo. Agora, que nem o Neymar faz. Os caras provocam o Neymar, é aí que ele continua indo pra cima. Que nem o pai dele fazia também, cara. Exato. Espero que continue assim, velho. Se ele levar o pensamento pra esse lado, eu acho que ele pode ser facilmente ídolo do Santos. Eu acho que ele pode, sim. Espero que ele continue por muito tempo. Não queira ir embora, sabe? Tipo, beleza. Eu acho que... Uma das coisas que eu percebi do Robinho Júnior, do pouco que eu cubro e vejo, por se tratar de quem que é o pai dele, por toda a situação que passou, por tudo isso, ele já tem um psicológico meio que blindado ali de certas situações, sabe? E eu acho que ele quer ser ídolo do Santos também. Então eu acho que não vai ser qualquer proposta que ele vai sair fora, sabe? Eu acho que ali... Acho que por quem o pai dele representa pro torcedor do Santos, eu acho que ele vai querer tentar representar isso também. Então eu acho que ele vai entrar nessa linha aí de tipo, mano, beleza, um dia eu vou pra Europa, mas eu quero, se eu jogar muito, eu quero continuar aqui no Santos também, mano. E por fim, fazendo um quadro que é seu, a gente vai fazer uma alternância aqui, mas é ídolo ou não é ídolo do Santos? Quer começar, Cega? Manda o primeiro nome aí. Pastor Ricardo Oliveira, é ídolo? Muito. Elano. Muito. Paulo Henrique, o craque gênio Ganso. Pra mim é ídolo. Lucas Lima. Não, você é louco. E o Diego Ribas? Também não. Marcos Depois do Leonardo. Flamengo ali, não é? Não. A torcida do Santos, uma parte vai... Eu tô dando a minha opinião, irmão. Pra mim não é. Esse é polêmico. Pra mim não é. Marcos Ídolo do Leonardo, não? Santos. Não. E Eu postei o vídeo do Marcos Leonardo, o pessoal me xingou até... E o Soteudinho? Você é louco. Esse aí eu queria trombar ele na fila da padaria do pão. Tá agradecendo que saiu? Hã? Tá agradecendo? Demais. Falo que o Santos tem alguns jogadores que precisa virar a página. O Soteldo é um deles. Você ia trombar o Soteldo, você nem ia reconhecer. Você ia falar, cara, essa criança parece Soteldo, Mas é mano. uma criança sozinha aqui na padaria. Mas o do Diego Ribas é realmente meio polêmico, mas pra mim não é ídolo. Por ele ter... beleza, jogou mal, jogou muito, ganhou título pelo Santos e tal, tudo mais, essa história toda. Mas eu tenho um pouco pro lado torcedor, mano. E outra... Pra mim, meio que menosprezou, velho. E tem jogadores que voltou pro Santos na situação difícil que eu também não acho que é ídolo, não, mano. Você vai adorar o próximo e último, então. Gabigol. De jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Até pouco tempo que soltaram, Gabigol vai vir pro Santos, a história toda. Eu era um dos caras que falava, mano, não quero. Não quero. Ajudar, eu acho que tecnicamente ele é um bom jogador. Diego Ribas, tecnicamente, é um ótimo jogador. Todos esses vocês falaram. Até o Lucas Lima, na primeira passagem dele pelo Santos, jogou demais, Uma mano. boa fase, né? Que ainda, esse daí fez bem. Foi pro Palmeiras lá, só deu custo, velho. Mas até no Santos, na primeira passagem, ele foi bem demais, mano. Bem demais. Foi sim. Cara,
Agradecer mais uma vez, infelizmente, como eu sempre gosto de citar aqui, a gente teve essa brilhante ideia de chamar mais 90. Então, o programa dura 90 minutos, fica muita coisa aqui. Hoje a gente teve 4 minutinhos de acréscimo. 4 minutinhos de acréscimo, muita pergunta nos comentários. Acabou ficando perdida, mas a gente agradece muito a galera que participou ao vivo, que mandou um abraço pro Diogão. Cara, resenha sensacional. Agradecer mais uma vez você ter vindo aqui. Falar mais uma vez que esse programa não teria acontecido se não fosse a Pousada Recanto da Fazenda, 5% de desconto. O telefone dele está aqui embaixo também. Instagram é sensacional. Inclusive, quem for lá hoje vai ter a oportunidade de me ver como garoto propaganda. Horrível, mas funcionou. Aproveita, vai andar de cavalo, mano. Exatamente, cavalo, piscina, ofurô, lá tem tudo. Então não esquece de seguir lá e de dar aquela visitada agora nas férias de julho. A gente fala que acabou, mas, pô, tá na metade. Dá pra ir ainda, dá pra reservar. Tem 2 semaninhas aí, pô. É lógico. Pedir pra galera se inscrever também, se inscrever no YouTube, se inscrever, no caso é seguir o nosso Instagram, seguir o Malucos pelo Santos e deixa o recado final, CH. Pra você que veio pelo Diogão, muito obrigado. Aproveita, se inscreve aqui, segue a gente na rede social, 90 de resenha. Pra você que já é nosso seguidor, nosso inscrito, vai lá no Maluco pelo Santos, acompanha o Diogão. O conteúdo do cara é fera, falando sobre Santos. Ele falou que quer falar mais coisas sobre outros times também, um pouquinho mais. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por quem acompanhou. Se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreve no canal do Diogão também, que tem no YouTube, tem no Instagram. Então é isso, rapaziada. Deixa seu like, compartilha com todo mundo pra ajudar a gente, pra dar aquela moral. E é isso. Valeu, falou. Fui!